No início da manhã, sons altos foram ouvidos no acampamento militar. O cara bateu na frigideira com uma concha e gritou: "Levante-se!" O homem deitado na cama não queria abrir os olhos. Ele ouviu perfeitamente que seus vizinhos já haviam acordado e estavam se levantando. Um deles jurou que um besouro entrou em sua bota durante a noite e quase o mordeu na perna. O homem abriu os olhos com um suspiro. "É muito barulhento aqui. Você não vai conseguir dormir." Seu nome era Encrid. Ele é o comandante de um esquadrão de caras que foram exilados aqui por suas travessuras. Eles eram todos perigosos e imprudentes. Mas quando Encrid os enviou para o ataque, eles se tornaram excelentes lutadores. Encrid não tinha nenhuma força ou talento especial. Ele sabia que seu sonho estava muito distante. Ele chegou aqui graças ao treinamento contínuo, o que o ajudou muito na batalha, mas foi aqui que ele encontrou o seu fim. O inimigo revelou-se muito mais forte do que ele e arrancou a arma das mãos de Encrid. O cara tentou alcançar sua espada. Ele conseguiu e novamente correu para o meio da batalha, cobrindo-se com um escudo. Ele conseguiu notar a flecha voando em sua direção e se esquivou. A flecha atingiu seu oponente. Mesmo que todos ao seu redor rissem dele e dissessem que ele não teria sucesso, mas ele acreditava: quem ainda segura a espada nas mãos? Ele definitivamente se tornará um cavaleiro. Mesmo que esse sonho tenha se desgastado em batalha, mas um golpe de espada inimigo interrompeu sua vida e sonho para sempre. Encrid não acreditava que sua vida acabasse tão rapidamente. Ele não tinha ideia de que sua morte seria tão sem sentido. Ele caiu em um redemoinho escuro, e seus olhos se fecharam. E novamente ele os abriu com sons familiares. Alguém comandou a ascensão. O sol estava brilhando intensamente. Que sonho real ele teve! O vizinho da direita gritou que tinha um bug na bota. Encrid se virou ao ouvir seu grito. Isso é déjà vu? Poucas horas depois, ele lutou novamente com o inimigo. E na segunda vez ele recebeu um golpe fatal de espada. Isso aconteceu no terceiro dia. E no quarto? Toda vez é a mesma coisa. E novamente o nascer da manhã. Tudo permanece inalterado. Mas ele se lembra de como a espada do inimigo perfura sua garganta. A dor de ser queimado vivo, o sangue escorrendo de seu corpo. Novamente a mesma batalha com o inimigo. Mais uma vez as tropas ficam frente a frente e o ódio se reflete nos olhos dos soldados. Este dia se repete o tempo todo. Impulso de espada perfeito. Encrid vê o fio de uma espada à sua frente pela 17ª vez. E experimenta sua 17ª morte. Se ao menos ele fosse um pouco melhor com uma espada, se ele tivesse se esforçado mais, talvez não tivesse morrido aqui de novo. Ele vê a luz azul novamente, e ouve uma voz em um redemoinho escuro. A figura no barco, segurando uma lanterna na mão, pergunta se ele realmente pensa assim. Deixe-o tropeçar, sinta até os ossos e então se entregue ao desespero diante de uma parede intransponível. O rosto de Encrid se contorce de raiva impotente. E ele acorda com as batidas irritantes da concha na frigideira e com os gritos de Rise. Ele não tinha mais palavras decentes. O vizinho está surpreso que seu líder de esquadrão tenha acordado tão cedo hoje. Encrid diz sombriamente a Ram que ele tem um bug na bota. Ram olha para sua bota e sacode um grande besouro. Piadas estúpidas do próprio comandante que o colocou lá. Encrid resmunga que acabou de ver um besouro rastejar em sua bota. Esta é a 18ª vez que ele vê esta foto com o besouro. Quanto tempo ele tem para vigiá-la antes que este dia acabe? Encrid abriu a cortina e saiu. Ele praticava com a espada desde a infância. Um mercenário que acidentalmente entrou em sua aldeia ensinou esgrima ao menino. Ele sempre dizia a Encrid que com esse nível de habilidade o garoto poderia se tornar um cavaleiro. E Encrid começou a sonhar com o futuro que o aguarda. Um cavaleiro é alguém que sozinho pode matar 1000 e mudar o rumo de uma batalha. Herói invencível. A canção do menestrel dizia que o cavaleiro que acabaria com a guerra seria chamado de Cavaleiro do Apocalipse. E o pequeno Encrid pensou que ele era o herói dessa música. Ele decidiu deixar a aldeia e se tornar cavaleiro. Mas nem tudo saiu como ele sonhou. Depois de deixar a aldeia, juntou-se a um destacamento de mercenários que riram de sua falta de jeito. Eles ficaram mortificados, porque um cara que tinha medo de vira-latas comuns se tornaria um cavaleiro. Ele nem mesmo será um mercenário grátis. Encrid ficou em silêncio, mas percebeu em particular que seu talento provavelmente não valia nada. Mas ele se convenceu de que era muito cedo para desistir depois de um fracasso. Você precisa se esforçar mais. Ele treinou com a espada dia e noite. E se você não tem talento, com trabalho e tempo você consegue superar tudo. Então ele cresceu em treinamento contínuo, sem parar um único dia. Experiência acumulada, desenvolveu força e resistência para ser reconhecido. Ele sentiu que estava se tornando mais forte e poderia se tornar um cavaleiro. E essa esperança ardente de repente começou a se despedaçar. Um menino da aldeia desafiou-o para um duelo,
e conseguiu desarmá-lo e esfaqueá-lo no estômago com uma espada de madeira. O cara fraco foi pego. O menino tinha 12 anos e disse que segurava a espada há apenas 6 meses. Todos os anos de trabalho de Encrid, todos os seus calos revelaram-se nada comparados ao jovem gênio. Todos os esforços de Encrid foram em vão. Ele pensou em desespero. Existe realmente outra maneira de se tornar um cavaleiro? Nada lhe veio à cabeça, exceto treinar ainda mais. Ele derrubou a árvore com todas as suas forças, investindo toda a sua raiva e desejo para alcançar seu objetivo. Mas havia alguns pequenos cortes na casca. Bem, se ele não for um cavaleiro, pelo menos poderá se tornar um soldado experiente. Então ele pensou enquanto atacava uma árvore inocente. 3 anos depois, agora é a divisão Cyprus, 4º batalhão, 4ª companhia, 4º pelotão. Encrid tornou-se comandante de um destacamento da chamada Ralé. Este era o melhor lugar para ele, obtido através de um treinamento sem fim. O exército regular do reino ainda é melhor do que os mercenários viajantes. Encrid saiu da tenda e virou-se para seu subordinado Jackson, que estava talhando um pedaço de pau com uma faca. Ele pediu para substituí-lo no turno da manhã hoje. Jackson pareceu descontente com o comandante e murmurou que lhe devia uma dívida. Ham percebeu o descontentamento de Jackson, mas Encrid também fez um pedido a ele. Ele quer aprender o coração da besta novamente. Ham lembrou que Encrid já havia tentado aprender e desistido. O cara acha que pode ter sucesso agora? A escaramuça entre Naurilha e Aspen recomeçou. Nesta batalha, Encrid morreu e começou a viver no mesmo dia, revivendo continuamente. Morrendo e renascendo, todos os dias ele aprendia com Ren o coração da besta. Mas até agora ele não conseguia nem ver o momento em que a ponta da espada perfurou sua garganta. Ele realmente esperava que hoje tudo desse certo para ele. As tropas estavam alinhadas em colunas de combate. A 21ª vez que Encrid se viu no mesmo campo de batalha. Ele lutou como antes. Ele se lembra de cor de todas as situações recorrentes. Então ele se esquivou da lança que voava em suas costas. Então ele ataca o cara que está atrás dele. Mas o soldado Vel de outro esquadrão está fugindo. Esse cara vai morrer em breve. Atire uma flecha nele. Podemos dizer que ele já morreu, mas não desta vez. Encrid intercepta a flecha com seu escudo cobrindo Vela. E aqui está seu futuro assassino, lidando com outro soldado. Ele puxa a espada do corpo sem vida e procura uma nova vítima. Encrid terá um encontro inevitável com esse cara. Ele vai esfaquear o cara na garganta como já fez 20 vezes antes. Mas desta vez Encrid sobreviverá. Seus olhos estão determinados a lutar até o fim. Durante o treinamento, Ram disse, jogando seu machado para o alto, que Encrid sempre fecha os olhos em momentos perigosos. O machado estava em sua mão, e Ren o aproximou do pescoço de seu comandante. Naquele momento, Encrid fechou os olhos, o que na batalha equivalia à morte. Ram o inspirou a ser corajoso, a não se preocupar e a não entrar em pânico, a se tornar uma pessoa que não conhece a morte. Como uma fera, este é o coração da besta. Encrid finalmente encontrou a lâmina mortal voando em sua direção, com os olhos abertos. Agora ele não tem medo da morte, isso o torna mais forte. E ele conseguiu se afastar da lâmina para o lado e romper a distância com o inimigo, que por inércia continuou a correr para a frente. Hoje, em sua 21ª tentativa, pela primeira vez ele se esquivou do ataque do inimigo, que se virou e repetiu o ataque. Mas o cara perdeu o momento em que a lâmina o atingiu novamente no pescoço. O sangue derramou em um riacho e ele morreu novamente. Na escuridão bruxuleante, a figura no barco disse que estava sofrendo e desesperado, preso no infinito hoje. Ele precisa desistir e entrar no barco. Admita sua fraqueza e aceite-a. Encrid disse ao maldito barqueiro que tal dia nunca chegaria. Ele viu claramente a ponta da espada e foi capaz de se esquivar. Mais uma vez Ram ficou surpreso ao ver que o comandante acordou cedo hoje. E Encrid estava feliz por estar avançando passo a passo. No 22º dia ele desafia novamente. Tudo correu normalmente. Na 33ª vez, Encrid já conseguia ver claramente a lâmina. Ele poderia evitar um golpe fatal sem muita dificuldade. Mas o inimigo ainda não conseguia virar mais rápido do que ele. O inimigo foi rápido demais, e Encrid, sangrando, caiu novamente no chão. A espada cortou o fio em que o medalhão estava pendurado no pescoço do cara. Olhando para o medalhão caído no chão, Encrid lembrou que quando era mercenário recebeu ordem para destruir vários monstros. Não era um trabalho obrigatório, apenas um pedido dos moradores por onde passavam. Mas o cara os ajudou mesmo assim, pois seu sonho era ser cavaleiro. E um cavaleiro deve proteger os fracos. O chefe da aldeia agradeceu, mas a aldeia era pobre e eles não tinham nada para dar ao rapaz, exceto um amuleto. Foi uma recompensa ridícula por arriscar a vida. Mas o chefe disse que isso poderia satisfazer o desejo mais profundo de alguém.
Com os olhos desbotados, Encrid olhou para o amuleto e se perguntou se tudo isso realmente estava acontecendo por causa dele. Então ele poderia se tornar um cavaleiro? Mas o cara ainda estava vivo, e seu oponente decidiu desferir o golpe final para salvá-lo do sofrimento. Mostre misericórdia. Encrid entendeu que não havia misericórdia na frente dele. Era apenas um bastardo doente que gostava de matar. Ele foi acordado pelo som de um gongo. Ele imediatamente se levantou e disse a Ram que havia colocado um besouro na bota. Ram decidiu que o comandante estava completamente louco, que estava zombando dos soldados daquele jeito. Encrid não prestou atenção a OS seus resmungos. Ele simplesmente disse a Ram para sair e assistir Encrid executar o coração da besta. Eles saíram. Ram balançou o machado e atacou. Encrid saltou para longe do golpe e diminuiu a distância. Ele se esquivou com sucesso do segundo golpe. Ram parecia confuso. Ainda ontem o comandante não conseguiu fazer um único movimento correto. É impossível treinar assim em um dia. Ele não poderia aprender a técnica secreta do seu clã com outra pessoa. Este é literalmente um sentimento adquirido através da morte. Encrid não perdeu muito tempo explicando que treinava constantemente. Que diferença faz, ele ainda conseguiu. Ele pegou a espada e convidou Ram para lutar. Ram aceitou alegremente esta oferta. Mesmo que uma pessoa dominasse o coração da besta sem um golpe decisivo, ela simplesmente seria morta. Encrid atacou seu oponente. Ele habilmente se esquivou de golpes com um machado. Mas Ram não estava satisfeito com a luta com um adversário que se esquivava constantemente. Ele correu para atacar. Encrid se esquivou novamente. A única coisa que ele sabia agora era a técnica da espada de Valen. Esta é uma esgrima personalizada supostamente criada pelo mercenário Valen. Alguns chamam isso depreciativamente de truques baratos. Pelo que ele tem, isso é o mais útil. Encrid esfaqueou seu oponente com sua espada. A espada voou de sua mão e Ram mal conseguiu desviar da lâmina voadora. Por um momento, Encrid imitou o golpe do assassino. Ele morreu dezenas de vezes e seu corpo se lembrou de como aplicá-lo. Ram observou que o último ataque foi o mais impressionante de todos os que o comandante mostrou. Mas ele não tinha agressividade. Idealmente, após tal golpe, o sangue deveria ter saído de sua mão. Encrid pensou que este ataque não deveria falhar. Se ela estiver bloqueada, o que ele deve fazer a seguir? Ram aconselhou pensar que o inimigo não conseguirá escapar. E acredite firmemente que o inimigo já é um cadáver. Então Encrid definitivamente não largará a espada. Foi uma explicação de merda, mas Encrid entendeu. Houve uma grande diferença entre o ataque do inimigo e o ataque de Encrid. No campo de batalha, isso foi decisivo. Não havia confiança na espada do cara, por isso ele morreu tantas vezes. E o inimigo desferiu-lhe um golpe de misericórdia. Ele atacou Ram com disposição para esfaquear e depois matar. Mas a espada voou de sua mão novamente. E novamente ele foi morto por seu inimigo. A situação se repetia todos os dias. E todos os dias ele treinava com Ram, avançando passo a passo. O 111º dia passou sem alterações, como todos os subsequentes até o 124º dia. Neste dia, foi especialmente difícil para Ram repelir os ataques do comandante. Seu último ataque quase matou o soldado. Finalmente a espada permaneceu nas mãos de Encrid. O sangue fluiu de sua mão que segurava a espada. Ram decidiu que o comandante havia enlouquecido. Seu braço estava rasgado e sangrando muito. E um sorriso floresceu em seu rosto. Ele finalmente dominou o golpe do bastardo que conheceu no campo de batalha. Na noite da batalha, Encrid agiu muito rapidamente, colocando todo o seu desejo de matar no golpe. Seu oponente se defendeu, mas errou o golpe de espada. O capacete o salvou. Eles se envolveram em uma batalha feroz, e golpes choveram um após o outro. A primeira tentativa de perfurar a garganta do inimigo falhou. Encrid recebeu o golpe no pescoço. Ele estava sangrando, mas ele não fechou os olhos. E ele não largou a espada de sua mão. Ele foi derrotado, mas corajosamente olhou nos olhos de seu oponente. Ele novamente disse que viu quão doloroso era o inimigo e estava prestes a desferir um golpe de misericórdia. Olhando diretamente para a lâmina da espada, Encrid disse claramente que amanhã seu inimigo morreria. O assassino riu. Para quem morre agora, o amanhã não chegará. E ele perfurou o jovem com uma espada. O amuleto de Encrid brilhou na escuridão cintilante. E novamente a tenda militar, e novamente o besouro na bota de Ram. Encrid pediu-lhe para vigiá-lo esta manhã. No 125º dia, Encrid pediu ao soldado que lhe trouxesse grevas, um escudo e uma adaga. Ele pagará por tudo isso mais tarde. Ele acreditou na palavra do comandante, embora geralmente não emprestasse nada. Intrigado, Ram não se lembrava de Encrid ter pedido algo assim antes. Os soldados não entenderam o que aconteceu hoje com seu comandante. Esse cara está muito estranho hoje. Ele geralmente não é tão sanguinário. Os olhos de Encrid ardiam com uma determinação sombria.
Cada vez que ele era ferido e morria, ele sentia uma dor terrível. Mesmo que ele desafie dezenas de milhares de vezes, ele poderá vencer? E se ele encontrar uma maneira de sobreviver? Isso continuará hoje quando ele acordar? Ou ainda haverá amanhã? Agora ele está mais forte do que antes. Talvez isso seja o suficiente. Talvez ele devesse desistir. Mas não, ele não vai desistir e vai superar esse muro. Repetindo este dia, ele compreendeu o coração da besta e dominou o golpe penetrante. Ele nunca recusará tal presente do céu. Para a batalha, ele vestiu uma nova armadura e se armou com mais força. É hora de dar um passo adiante. No campo de batalha, os trompetistas deram o sinal do início do ataque. Encrid caminhava à frente de seu esquadrão. A batalha que ele tinha visto muitas vezes antes começou. Causa. A razão pela qual Encrid, privado de qualquer talento, sobreviveu no campo de batalha foi preparação, sorte e compostura. Ele nem sempre morreu nas mãos de seu oponente. No 46º dia, um cara com uma clava com pontas esmagou seu ombro. No 47º dia ele se esquivou, mas outro inimigo quebrou sua cabeça. Mas agora Encrid atacou primeiro numa curva. No 71º dia, um soldado que caiu no chão cortou a perna e ficou impotente contra o inimigo. Agora Encrid contornou habilmente o inimigo caído e acabou com ele. No 89º dia, um atirador de machado partiu seu crânio e o cara morreu. Se você deixar o lançador vivo, ele interferirá na luta com o principal perfurador maníaco. Durante todos esses dias, Encrid aprendeu a arremessar. Então não houve problemas. O inimigo foi derrotado com rapidez e precisão. Finalmente Encrid viu Vel, que estava prestes a morrer pela flecha. Ele cobriu Vel com um escudo. Mas um atirador apelidado de Eagle Claw deve aparecer, e Encrid não terá tempo para lidar com ele. E aí chega o momento em que o cara encontra sua parede. Um inimigo que adora matar gente. Eles se conheceram no campo de batalha, como já haviam se encontrado muitas vezes antes. O inimigo atacou com sua espada, mas Encrid o repeliu com seu escudo. O cara entendeu que não poderia vencer esquivando-se e investindo. Diante dele está um soldado simples, mas é muito forte. Essas pessoas são chamadas de gênios. Encrid bloqueou o golpe com sua espada. O inimigo queria pegar Encrid no ataque e encontrar uma brecha em sua defesa. Mas ele simplesmente começou a bloquear seus golpes. Ele fechou a distância e acertou o oponente com a cabeça no corpo. A técnica não convencional da espada mercenária valeniana foi eficaz contra o inimigo. O inimigo deu um golpe familiar na garganta do cara, mas ele já evitava habitualmente. Agora ele sabia tudo sobre esse golpe penetrante e brandiu a espada na direção do golpe do oponente. O golpe foi tão poderoso que a espada do inimigo se quebrou em pequenos fragmentos. Naquele momento, o atirador Eagle Claw disparou uma flecha, que voou sobre as cabeças dos combatentes. O oponente de Encrid deixou cair a espada quebrada e o medo brilhou em seu rosto. Encrid tinha certeza de que havia vencido. Ele não viu que a flecha estava voando direto para suas costas. Um machado lançado repentinamente cortou a flecha e interrompeu seu voo mortal. E a espada de Encrid mergulhou na garganta do inimigo. Ham, que jogou o machado salvador, queria matar o atirador, mas ele já havia mudado de lugar. O oponente de Encrid caiu lentamente no chão. Encrid pronunciou as palavras que ouvira inúmeras vezes. Terei misericórdia. Ele balançou a espada com força e cortou a cabeça do oponente. Ele superou o muro que havia atacado por muitos dias, quebrou tijolo por tijolo. Ao mesmo tempo, um monstro saltou para o campo de batalha e Encrid mal conseguiu fugir. O rosto do cara estava distorcido de frustração e raiva. Que azar. Seus subordinados correram o mais rápido que puderam para ajudá-lo. Sapo entrou no campo de batalha. Sapo derrubou Encrid no chão com um golpe. O cara só conseguia rosnar de raiva e ressentimento. O sapo olhou para o cadáver do soldado e notou com amargura que demorou muito para criar tal lutador. Como aconteceu que ele perdeu para tal nulidade? Ele sacou seu sabre e atacou Encrid, que estava caído. O cara percebeu que estava prestes a morrer, mas Ren bloqueou o golpe da espada do sapo com seu machado. Ele atacou o inimigo de repente e o monstro só conseguiu se defender. Sapo jogou fora o machado de Ham e quebrou a distância entre eles. Ele golpeou forte e aleatoriamente com sua espada, mas não conseguiu tocar seu oponente. Os lutadores pararam um de frente para o outro, procurando os pontos fracos do oponente. Encrid ainda não havia recuperado o juízo e não percebeu como um soldado inimigo correu até ele, que pretendia perfurá-lo com uma lança. Jackson correu para ele pela lateral e, sem mais delongas, cortou a cabeça do inimigo. Encrid foi salvo novamente. A batalha entre Ham e o sapo continuou. Ham disse zombeteiramente que, sem sua permissão, ninguém pode quebrar o pescoço de seu comandante. Frog ficou surpreso ao ver que o líder do esquadrão
Não era o excelente lutador com quem estava lutando, mas sim o fraco que estava caído no chão. Ram estava em uma posição difícil, e percebeu isso. Os sapos são uma raça lutadora, nascida para a batalha. Só pode ser queimado com magia ou perfurado o coração com um golpe. Mas Frog também avaliou bem as qualidades de luta de Ren. Ele entendeu que para matá-lo teria que arriscar sua vida. Ren mostrou com toda a sua aparência que o raciocínio do sapo sobre ele estava correto. Ele não desistirá de seu objetivo de matar o inimigo. Frog decidiu que esta batalha não valia o risco, e recuou. A batalha continuou, e Jackson, após ajudar seu comandante, lutou contra vários oponentes. Cabeças decepadas voaram em direções diferentes. Os outros membros do esquadrão de Anchorage não ficaram atrás dele, e eliminaram os inimigos com todas as suas forças. Juntos, eles formaram uma equipe mortal bem coordenada que ninguém poderia derrotar. Finalmente, depois de algumas horas, as tropas receberam ordem de recuar. À noite, Anchorage novamente se viu na escuridão que lhe era familiar, na qual uma voz sussurrava que ele havia durado um dia. Mas isso era tudo que ele podia fazer. Ele não será capaz de resistir às paredes que aparecerão mais adiante. Decepção e desespero são o destino do cara. O barqueiro olhou atentamente para seu rosto. Anchorage esforçou-se para ficar de pé e gritou que para ele essas paredes existiam para serem superadas. Ele olhou diretamente para a criatura no barco e seus olhos ardiam de determinação para vencer. O barqueiro riu. Ele está ansioso pelo momento em que os olhos de Anchorage, cheios de ganância e ambição, escurecerão completamente. Anchorage abriu os olhos. Ele estava coberto de bandagens. Reconheceu a tenda médica. Sentado ao lado dele estava Ram, que disse ao comandante que havia dormido 2 dias seguidos. E ele lembrou com orgulho que salvou o cara daquele sapo. Anchorage levantou-se e tossiu, pressionando a mão no peito. Foi um milagre ele ter sobrevivido à colisão com o sapo. Ram olhou de soslaio para o cara e perguntou se ele se lembrava do melhor amigo, ou seja, dele. Anchorage respondeu com dificuldade que ele e o caçador aristocrata não eram amigos. Ram rapidamente cobriu a boca do cara com a mão para que ninguém mais pudesse ouvi-lo e pediu-lhe que ficasse quieto. Por que ele fala sobre os segredos de outras pessoas? Anchorage tirou a mão do rosto e pediu a Ram que escolhesse amigos ou estranhos. Um novo dia começou. Anchorage sobreviveu e ontem ficou para trás. Um lutador de seu esquadrão, Kreis, exigiu que o comandante o pagasse integralmente. Ele gastou muito dinheiro para colocá-lo em uma tenda médica. O próprio Anchorage ficou surpreso ao ver que um simples soldado foi colocado em condições tão confortáveis. Ele respondeu a Kreis que não estava visível no campo de batalha como de costume. A região permaneceu em silêncio em resposta. Então ele abriu um sorriso e reduziu o valor da dívida. O próximo a entrar na pataca foi Jackson, que olhou silenciosamente para Anchorage. Sem mais delongas, ele jogou uma poção de cura na cama. E ele saiu dizendo que era preciso passar de manhã e à noite, e não deixe o comandante perguntar onde ele conseguiu isso. Anchorage abriu e viu que era o remédio pessoal de Jackson, que ele normalmente não compartilhava com ninguém. O próximo lutador, Odin, chorou amargamente ao lado da cama de seu comandante. Anchorage garantiu-lhe que ele não havia morrido e que não iria morrer. E Odin saiu da tenda. A noite caiu, mas Anchorage não conseguiu dormir. Que tipo de show houve hoje? Geralmente todos os seus subordinados não eram tão sensíveis e sempre cuidavam da própria vida. Ele fechou os olhos, mas outro de seus combatentes, Ragnar, entrou na tenda e se perguntou por que o comandante estava deitado na tenda médica. Ele olhou para Anchorage e saiu sem dizer uma palavra. Anchorage notou que Ragnar estava bem. Como antes, ele não se importa com nada. Na manhã seguinte, o cara viu que havia mais 2 pessoas deitadas na barraca além dele. Um comandante de pelotão de outra companhia, que sempre atacava Anchorage com os punhos e agora o xingava pelo fato do cara estar olhando para ele. E um soldado desconhecido que apenas olhava para o espaço. O cara parecia um soldado raso. Como um soldado poderia chegar aqui? De repente, todos os olhos dos pacientes se voltaram para a entrada. Um elfo vestido com uma armadura e orelhas pontudas entrou na tenda. Ela procurava o comandante do 444º destacamento. Anchorage olhou perplexo para o novo convidado. O bruto perguntou sombriamente o que o elfo estava fazendo na tenda médica. O elfo perguntou de qual unidade ele era. Ele disse que era o comandante do 3º pelotão da 2ª companhia de Benzens. O elfo perguntou: é costume em sua empresa nomear a raça quando você vê um veterano na classificação? Benzens abaixou a cabeça envergonhado e pediu desculpas. Anchorage decidiu que o elfo era aparentemente o novo comandante da 4ª companhia. Ele disse que era o homem que ela procurava. O elfo olhou para o cara com atenção. Dizem que ele lida bem com seus subordinados difíceis. Ela espera ansiosamente por seu sucesso adicional. Ela estava prestes a sair,
mas como se tivesse visto alguma coisa, virou-se para o jovem soldado e perguntou qual era o nome dele. Ele hesitou e depois de uma pausa respondeu que seu nome era Krang. Creed percebeu imediatamente que o cara tinha acabado de inventar esse nome. E ele se comporta de maneira estranha. Talvez ele seja da nobreza? O elfo saiu da tenda sem dizer uma palavra. Creed observou a partir. À noite, Creed examinou-se. A dor quase passou e o treinamento pôde ser retomado. Benzens chamou-o e perguntou para onde ele estava indo. Creed respondeu que estava indo para o campo de treinamento. Benzens pensou que esse idiota estava se esforçando demais e era apenas um soldado comum. Krang não conversava. Ele ficava olhando para o vazio à sua frente. No local, Creed começou a relembrar a batalha anterior. Esta é uma das poucas técnicas úteis que aprendeu quando criança, com grande custo. Ele se lembrou de seu último golpe decisivo, que atingiu seu oponente. E se esse ataque falhar? Foi certo apostar tudo nesse golpe. Se ele falhasse, ele morreria novamente. Para tornar cada golpe tão mortal quanto o machado de Ram, você precisa acertar com toda a sua força. Mas pense em cada movimento. Seu treinamento foi interrompido por uma voz. O homem disse surpreso que Creed estava treinando muito. Creed se virou e viu Krang, que como se nada tivesse acontecido, continuou dizendo que não entendia o que Creed estava fazendo. No quartel ele apenas agitava as mãos, mas agora está nas nuvens com uma espada. Creed explicou que isso era um treinamento para sua força de preensão, e agora ele está se lembrando da última batalha. Krang ainda não entendia por que Creed precisava disso, e o cara respondeu com raiva que era necessário para não morrer. Krang perguntou o que aconteceria se ele não morresse. Existe algo que ele mais gostaria? Creed olhou pensativo para seu interlocutor. O que ele quer se tornar? Vale a pena falar do sonho de que todos riem. Um sonho cujos limites já havia atingido pela pobreza do seu talento. Ele acenou com a espada e disse que queria se tornar um cavaleiro. Os olhos de Krang se arregalaram. Ele não esperava isso. Mas ele não riu. Foi a primeira vez que Creed viu um homem que não ria em resposta à sua franqueza. Krang levantou-se e caminhou em direção ao quartel. Olhando para Creed, ele percebeu o que fazer a seguir. Ao sair, ele se virou e disse que quando Creed se tornar um cavaleiro, que ele não esqueça o nome de seu amigo. O nome dele é Krang. Foi assim que Creed recebeu apoio pela primeira vez. Perto da tenda médica, um menestrel cercado por soldados gritava canções. Benzens gritava que o café da manhã ainda não havia chegado. Creed acordou com dor de cabeça. E em vez do campo de treinamento, fui dar um passeio. No caminho ele conheceu Jackson, que perguntou como suas feridas estavam cicatrizando. Creed disse que os medicamentos estavam funcionando bem e agradeceu a Jackson. Jackson respondeu que a maior gratidão é o rápido retorno do comandante ao serviço. Quando Creed foi para a cama, pensou que tinha tido um dia muito tranquilo. No dia seguinte, Creed acordou ao som da mesma canção de menestrel de ontem. Benzens gritou novamente sobre a falta de café da manhã. Que cara barulhento. Um pensamento passou pela cabeça de Creed que o fez congelar de horror. Ele saiu para o quintal e Jackson perguntou novamente como as feridas estavam cicatrizando. E Creed respondeu novamente que os remédios estavam ajudando e agradeceu ao cara. Jackson respondeu que a maior gratidão é o rápido retorno do comandante ao serviço. O dia foi exatamente igual ao de ontem. De repente ele se lembrou de um sonho. O barqueiro disse que a parede bloquearia seu caminho novamente. Deixe-o tentar sobreviver. Ele foi realmente morto enquanto dormia? Creed se viu ainda mais indefeso do que no campo de batalha com o psicopata que o matou na batalha. Mas ele estava cheio de determinação. É hora de desafiar novamente. No final das contas, Creed se perguntou quem poderia tê-lo matado. Para que o inimigo chegue até aqui, é necessária uma força capaz de romper todas as paredes de proteção. Para fazer isso, você deve ser pelo menos um cavaleiro. Mas isso é impossível, o que significa que este é o trabalho de um assassino. E há uma grande probabilidade de que o assassino seja um dos seus. Alguém que conheça a localização da tenda médica. Ele sabe esconder bem sua presença e é hábil em assassinatos. Elfos quietos e ágeis são adequados para isso. O elfo realmente veio naquele dia para explorar o local com antecedência? Existe apenas uma entrada para a tenda médica. Ele não dormirá, e assim que avistar alguém gritará e acordará os soldados ao seu redor. Algo o apunhalou com força no pescoço. Agulha envenenada? Ele nem viu quem a soltou. Creed não conseguia se mover nem falar. Ele não podia pedir ajuda. Era um forte veneno paralisante. É por isso que ele não se lembrava da primeira vez que morreu. Benzens estava deitado na cama e uma agulha envenenada também estava espetada em seu pescoço. Ele estava morto. E perto da cama de Krang estava uma figura vestida com uma capa e um capuz que escondia seu rosto.
O assassino ergueu sua espada bem acima do adormecido Krang, e ele enfiou no corpo do cara. Encrid não pôde fazer nada. Krang morreu antes que pudesse entender alguma coisa. Uma espada cortou a parede da tenda e outro homem de capa e capuz entrou. Com sua consciência desaparecendo, Encrid notou as orelhas pontudas sob o capô. Ele estava certo, um dos assassinos era o comandante da companhia. Encrid saudou a terceira manhã em pesado silêncio. Ontem ele estava muito atento, mas nem percebeu a aproximação do assassino. Não será fácil. Além disso, o comandante da companhia está envolvido no caso. Mesmo que conseguisse deter o primeiro assassino, ainda teria que lidar com ela. A situação parecia completamente desesperadora para o cara. Ele sentiu esse sentimento inúmeras vezes, mas no final ele venceu e cortou a cabeça do inimigo. Depois de se tranquilizar com tais pensamentos, Encrid saiu da tenda. Se ele não desistir, ele vencerá agora. À noite, armado com uma espada, ele arrancou o cobertor de benzens e gritou que seu vizinho havia enlouquecido. Os inimigos ainda não haviam penetrado, e o melhor a fazer era monitorar o perímetro. Benzens perguntou indignado. O cara está treinando hoje para perseguir baratas com espada? Krang entrou na tenda e ficou surpreso ao ver que todos os seus vizinhos estavam discutindo. Ele pode ir embora se os impedir de resolver as coisas. Krang entrou e Encrid pensou. A julgar pela forma como os assassinos agiram, eles vieram atrás de Krang. O cara é muito suspeito. Quem é ele realmente? Encrid não se intrometeu nos assuntos pessoais de seus colegas, mas agora foi arrastado para a tentativa de assassinato. Ele se virou para Krang, e ele perguntou diretamente quem ele era. O cara não esperava tal pergunta e olhou surpreso para Encrid. Encrid se arrependeu de ter perguntado tão diretamente sobre informações pessoais. Suas habilidades de comunicação são zero. Krang hesitou e disse que não poderia responder a esta pergunta. A situação é um pouco complicada. Até Benzens, que ficou interessado nisso, sentou-se na cama e ouviu. De repente, ele gritou que o cara estava zombando dele. Suas maneiras não são como as dos habitantes locais. Deixe-o falar honestamente, ele é um espião de outro país? Krang olhou para Benzens com os olhos arregalados. Ele disse lentamente que nunca trairia o reino. Em seu olhar e em cada movimento, Encrid sentiu a imponência de um cavaleiro. Krang caminhou em direção a Benzens e sentou-se na cama e murmurou que estava desrespeitoso com seu superior. Encrid pensou sobre isso. Krang definitivamente não é um cavaleiro. Ele está tão indefeso diante dos assassinos quanto todos eles. Mas há algo nele que definitivamente o coloca no mesmo nível deles. Finalmente todos se acalmaram e foram dormir. Encrid percebeu que Benzens tinha medo de Krang e ficou muito quieto. Ele olhou para a abertura da tenda e pensou que logo um assassino entraria e todos morreriam. Esse pensamento o manteve acordado e ele saiu da cama, segurando a espada na mão. Benzens, que também ainda estava acordado, perguntou por que diabos o cara estava por aqui. Encrid respondeu que um assassino viria aqui em breve, e se os caras quiserem sobreviver, eles precisam cooperar. Benzens decidiu que Encrid havia enlouquecido e virou de lado. Krang já estava dormindo pacificamente. Encrid esperava tal reação e preparou-se para partir. Mas uma lâmina perfurou seu pescoço e o sangue jorrou. O assassino apareceu de repente, e tendo lidado com Encridon, também cortou a garganta de Benzens. Mas o assassino foi atormentado por um pensamento. Como esse bastardo adivinhou seus planos? Em um piscar de olhos, ele pulou até Krang adormecido e acabou com ele com sua espada. Encrid morreu novamente e acordou com o canto de um menestrel. Quarto dia. Haverá um assassino aqui, mas ele não tem provas para convencer os vizinhos. A partir de agora, ele não poderá contar com a ajuda de Benzens e Krang. Precisamos informar as autoridades e pedir reforços. Os patrões reagiram como esperado. O subordinado é maluco, deixa ele calar a boca rápido. Encrid então decidiu prever quando o assassino apareceria e gritaria logo antes dele. Ele estava esperando o momento certo, mas a flecha envenenada perfurou sua garganta novamente, e em vez de gritar, ele só conseguiu emitir um chiado baixo. Não havia como obter ajuda externa, e no dia seguinte, Encrid decidiu armar uma emboscada e atacar primeiro. Mas ele não poderia lutar contra um inimigo invisível. A agulha envenenada também o encontrou na entrada da tenda. Encrid entendeu que, embora não tenha visto o assassino, ele viu através de tudo aqui. Ele foi morto novamente, agora pelas costas. Ele não conseguiu se esquivar da agulha envenenada. Então ele morreria sem levantar um dedo, e esse pensamento o deprimia. Encrid saudou a 20ª manhã em completo desespero. Não houve uma gota de progresso em seu dia interminável. Ele se recompôs e estabeleceu a tarefa de desviar da agulha primeiro. Precisamos encontrar uma maneira de reagir mais rapidamente a um ataque. Ele passou por Jackson. E lembrei-me que Ram chamou Jackson de lince traiçoeiro.
Ele foi até Ram e perguntou por que deu esse apelido a Jackson. Ram respondeu porque Jackson é um pervertido vil. Você pode contar suas batalhas cara a cara nos dedos de uma mão. Jackson prefere bater nas costas e correr. Acontece que ele é um lince pervertido e insidioso. Encred pensou que não poderia levar Jackson com ele para pegar o assassino. Este é um muro que ele mesmo deve superar. Então ele deve se tornar Jackson. Ele perguntou diretamente ao cara. Se alguém como ele batesse nas costas dele, o que ele deveria fazer? Jackson ficou surpreso com a pergunta e ficou sem palavras. Então ele olhou diretamente para o comandante e respondeu francamente que não sabia. Não tinha visto ninguém que tivesse sobrevivido. Agora Encred estava pasmo e sem palavras. Então eles se entreolharam. Após um momento de silêncio, Jackson finalmente disse que você precisa ter olhos na nuca. Encred ficou ainda mais surpreso com esta afirmação. Ele estava sem palavras. Em que sentido estão os olhos na parte de trás da cabeça? Esse bastardo está brincando com ele? Jackson, sem se virar, perguntou se o comandante viu a carroça. Encred nem mesmo entendia do que ele estava falando agora. Jackson estava falando sobre a carroça atrás do quartel. Encred olhou mais de perto. Ali, ao longe, havia uma carroça. Como Jackson pode ver até agora? Também com as costas? Ele realmente tem olhos na nuca? Jackson disse sem se virar que o carrinho estava prestes a quebrar. Antes que ele pudesse dizer isso, a roda da carroça caiu e ela começou a cair, quase esmagando o soldado que a arrastava. Encred decidiu que Jackson era um profeta. Ele olhou para o cara com respeito e surpresa. Jackson ficou surpreso com a conclusão do comandante. Ele apenas tem uma audição aguçada. Ele ouviu um som. Eram as juntas das rodas da carroça chacoalhando. Se você ouvir, poderá prever o que acontecerá a seguir. Para Encred, tudo o que aconteceu foi uma revelação. Ele nem conseguia ouvir que a carroça estava se movendo para algum lugar. Ele percebeu que você não precisa usar os olhos para perceber algo. Jackson aconselhou o cara que se ele quisesse praticar, deveria continuar ouvindo. Você precisa aguçar seus sentidos e captar sons com cuidado. Jackson explicou tudo detalhadamente. E antes que ficasse bravo se Encred lhe perguntasse algo, Jackson respondeu que agora via que o comandante não iria desistir, e que era melhor explicar tudo para ele do que suportar constantemente sua importunação. Então a segunda parede que Encred enfrentou foi a morte invisível. Ele sobreviverá se sentir isso. O cara ficou deitado na cama com os olhos fechados e ouviu os sons vindos da rua. Os passos medidos de um soldado patrulha. O crepitar de uma tocha acesa na rua. Onde está o som dos passos do assassino? E ele já havia sobrevoado o muro e pousado perto da tenda. Encred ouviu atentamente, mas não conseguiu entender onde estava o som daquele bastardo. Então, em silêncio, a flecha envenenada perfurou sua garganta. Claro, Encred falhou novamente. Que decepção. Ele tentou tanto. A manhã estava sombria com o canto do menestrel. Não eram esperadas melhorias. Mas seu corpo lembrava claramente da experiência de treinamento quando ele dominou o coração da besta e o golpe perfurante. Ele voltou para Jackson e repetiu a conversa. Desta vez, Jackson disse-lhe detalhadamente que o som por si só fornece muita informação. Você pode determinar a localização com base na direção e no volume. E se você aprender a captar sons distantes e silenciosos, os ouvidos de Encred não serão diferentes de um novo par de olhos. O som é uma onda que se reflete em todos os lugares, mesmo em completo silêncio. Entre centenas de ondas sonoras diferentes entrelaçadas em um padrão complexo, você precisa escolher uma única onda. Eles conversavam entre um grande número de soldados que conversavam entre si, fazendo trabalhos diferentes, e o pátio estava cheio de sons diferentes. Encred fechou os olhos e começou a ouvir, distinguir sons e captá-los. Ouve-se o som de bandeiras balançando ao vento. Aqui está o som de uma grande bandeira. Quantas bandeiras existem em geral? 7 ou 10. Os passos dos soldados são ouvidos. 3 estão perto, 2 estão longe. Com os olhos fechados, ele sente claramente as ondas. Os sons familiares que ouvia todos os dias. E estranho, incomum. O pássaro voou até o mastro da bandeira. Seu treinamento foi interrompido pela aproximação de Krang. Ele perguntou familiarmente o que Enki estava fazendo aqui. Encred não entendeu esse endereço para ele, mas Krang respondeu que Enki era um nome abreviado muito fofo para Encred. O cara decidiu não protestar Enki. Então Enki. Ele respondeu que não estava treinando, apenas sentado. Krang notou com um sorriso que Enki não era pessoa de perder tempo. E novamente a flecha perfurou a garganta de Encred. Novamente ele viu o assassino esfaqueando Krang com uma espada. Ele já tinha visto tudo isso 33 vezes. No 34º dia, o assassino saltou do muro para o pátio do quartel. Encred novamente não ouviu seus passos. Krang foi morto e Encred foi derrotado novamente. Perdido. Perdido.
Ele sabia que para vencer o muro não é preciso um motivo. Você não precisa de insights aleatórios ou da ajuda de Deus. Basta repetir o treino, repetir sem parar. Ouça os sons e aprenda a distingui-los. O pássaro pousa no mastro da bandeira. Esse som me lembra algo. Não é assim que o assassino cai no pátio do quartel? Encrid de repente abriu os olhos e assustou Krang parado na frente dele. Ele não esperava que Encrid o visse enquanto ele se aproximava furtivamente dele. Enki está treinando para sentir presença? Ele não é daqueles que ficam parados. Este diálogo se repete há muitos dias. Neste dia, o assassino sacou sua flecha mortal e atirou-a na garganta do homem adormecido. Pela primeira vez, Encrid conseguiu se esquivar e a agulha enfiou no travesseiro. Ele puxou uma espada escondida debaixo do travesseiro e atacou o desgraçado, que voou para trás e caiu no chão da tenda. Encrid, com a espada na mão, preparou-se para repelir o assassino. Agora ele podia ver claramente seu rosto feio, distorcido pela raiva. Agora diante dele não está a morte invisível, mas um homem feito de carne e osso. O assassino não conseguiu se recuperar da raiva. Esses ratinhos de alguma forma descobriram seu plano. Ele atacou Encrid, que recuou dele. Prunny observou que em combate direto, esse cara está alguns níveis abaixo do idiota que ele matou no campo de batalha. É bem possível lidar com isso. Quem pode apoiá-lo? Benzens está morto. E Krang ainda está vivo. Ele acordou e já pegou sua espada para correr em seu socorro. Mas você não pode relaxar. Diante deles está um assassino profissional de alta classe. Encrid novamente se esquivou do golpe do oponente. O assassino jogou uma lâmina em Encrid, e o cara se recostou. A lâmina voou muito perto de sua cabeça. Ele não conseguiu ficar de pé e começou a cair. Nesse momento, o elfo cortou a parede da tenda e entrou. Seu olhar era severo e não augurava nada de bom. Encrid percebeu que se não atacasse primeiro, morreria e atacou o recém-chegado. A elfa tirou a espada e olhou calmamente para o cara correndo em sua direção. O assassino acenou com a mão e soltou um grande número de agulhas. Encrid viu agulhas voando em sua direção e em direção a Krang. Um elfo também apareceu no caminho. Krang tentou lutar contra o fluxo mortal de agulhas com sua espada. O elfo saltou alto, quase até o teto da tenda. Ela acenou com a capa e todas as agulhas a perfuraram. Krang foi salvo. Encrid pensou que ela estava aliada ao assassino e os estava protegendo. Não importava agora. Encrid não iria perder a chance. Aproveitando a intervenção da elfa, sob a proteção de seu manto, atacou o assassino. Ele estava esperando por seu ataque com uma espada na mão, mas Encrid rapidamente arrancou a arma das mãos do inimigo. O assassino percebeu que era hora de escapar e se dirigiu para a saída. Ele se movia tão rápido que quando correu para fora, não havia ninguém lá. Ele voltou para a tenda, onde estavam o confuso Krang e o elfo. Krang disse que o assassino veio atrás dele. Encrid já sabia disso. Quem enviaria assassinos para peixes pequenos como ele, ou Benzens? O elfo confirmou as conclusões de Encrid. Ela olhou para o cara que estava pensando bem, e pegou o cabo da espada. Encrid percebeu que apesar do elfo ser seu aliado, ela queria destruir as testemunhas. Parece que é impossível alguém saber do incidente noturno. Ele também sacou a lâmina e se preparou para resistir. Neste momento, Krang disse ao elfo que não queria que mais ninguém morresse naquela noite. A elfa curvou-se respeitosamente e escondeu a espada. Krang disse que aparentemente Benzens ainda estava vivo e queria que ele continuasse vivo. A elfa respondeu que ela tinha um antídoto. Tudo ficará bem. Krang disse pensativamente que a barraca precisava ser limpa. Haveria problema se descobrissem que o assassino tinha vindo aqui. Mas a destruição é muito grande. Encrid olhou para a vela acesa e respondeu que havia um caminho mais fácil. Poucos minutos depois, a tenda médica estava em chamas. O fogo aumentou cada vez mais. Todos correram para apagar o fogo sob o comando de seus superiores. Encrid carregou Benzens para fora da tenda. Agora não há nenhum vestígio do assassino a ser encontrado. E então deixe-os descobrir por si mesmos. Krang e o elfo caminharam pela floresta. Ela observou que se não fosse pelo líder do esquadrão que deteve o assassino, Krang teria morrido. Ela perguntou se Krang mudou de ideia por causa dele. Ele respondeu que sim, e esse comandante é um cara engraçado. Krang lembrou-se de ter visto Encrid treinando, sua simplicidade e diligência. Ele pensou que Enki o havia influenciado muito, e um sorriso apareceu em seu rosto. Ele saiu da floresta e pensou que algum dia, ele e Encrid se encontrariam novamente, cada um em seu papel. O barqueiro disse a Encrid no escuro que eles encontrariam o assassino novamente. O cara estava pronto para isso. Ele estava pronto para todas as coisas desagradáveis que o barqueiro lhe reservava. Encrid experimentou a mesma coisa novamente hoje. Sobreviveu a uma morte invisível e saudou a manhã de um novo dia. Agora sua audição era tão apurada que ele ouvia cada movimento.
mas ainda não conseguia ouvir a presença dos elfos. Ele decidiu treinar até cair. Felizmente, ele não ficou ferido e poderia retornar ao trabalho. Benzens perguntou sombriamente por que ele o tirou do fogo. Encrid pensava que por mais que Benzens não gostasse dele, ele nem gostava de salvar vidas. Ele simplesmente respondeu porque eles são camaradas. Você precisa de algum outro motivo? Benzens pensava que apenas um bastardo covarde salvaria aquele que o estragou com muito sangue. Ele disse que se Encrid voltasse ao esquadrão agora, haveria um clima ruim nas trincheiras. Corria o boato de que havia uma maldição nas trincheiras. No destacamento de Encrid, a vida estava a todo vapor. Ram estava brigando com outro colega, que o chamou de macaco estúpido. Todo o resto não atrapalhou a mão quente. Quando o comandante está fora, esses idiotas sempre ficam furiosos. Eles se socaram com entusiasmo e derrubaram várias tendas. As coisas chegaram ao ponto em que Ram pegou um machado, o que causou pânico entre as pessoas ao seu redor. Seu oponente tinha uma espada nas mãos. Ninguém se atreveu a separar esses psicopatas. Encrid não sabia qual era a maldição nas trincheiras, mas seus subordinados eram a verdadeira maldição. Ele se aproximou dos lutadores e murmurou para que parassem. Ele não morreu por causa dos ferimentos, então agora eles querem acabar com ele com seu comportamento? Na manhã seguinte, Encrid abriu os olhos e viu Jackson saindo da tenda. Ele ficou surpreso, saiu silenciosamente. O comandante realmente o ouviu? Encrid se levantou. Ele iria treinar de qualquer maneira. Jackson observou que o comandante desenvolveu muito sua audição em tão pouco tempo. Deixe-o continuar com o mesmo espírito. Isso o ajudará como líder de esquadrão. Encrid estava fazendo flexões em um galho de árvore. O inverno chegará em breve, e haverá menos batalhas no fronte. Graças a isso, os soldados terão mais tempo livre. E este é um bom momento para treinar. Seu subordinado Odin, que fazia flexões com uma enorme pedra nas costas, desejou-lhe bom dia. Ele largou a pedra e disse que um corpo treinado é como um escudo. Você precisa estar pronto para resistir até mesmo ao golpe de um sapo. E o comandante, apesar do treinamento constante, ainda é muito frágil. Encrid pensou que isso era comparado ao enorme Odin. Um deles começou a falar sobre seu método de treinamento, mas foi interrompido por barulhos vindos da tenda. Esses dois idiotas estão de volta. Eles lutaram como se quisessem se matar. Agora eles não compartilhavam o horário de serviço e empunhavam espadas. Encrid e Odin entraram na tenda no meio de uma briga. Observou-se que nada pode ser resolvido pela força bruta. Ram reclamou que Ragna queria matar todo mundo de fome. Encrid disse a Ragna como cumprir suas funções como atendente. O cara suspirou pesadamente e respondeu que era apenas por respeito ao comandante. Ram rosnou com raiva. Encrid percebeu que os caras simplesmente não tinham nada para fazer e suas mãos coçavam. Ele sugeriu que Ram fosse ao campo de treinamento e lutasse. Na batalha, ele imediatamente errou vários golpes. Isso encantou Ram. O comandante é um raro fraco. Ele atacou com grande agressividade, e Encrid teve dificuldade em bloquear seus golpes. Faíscas voaram das armas. Encrid permaneceu calmo com o poder da besta, e ouviu e bloqueou os golpes de ouvido. Além disso, ele sempre se lembrava do golpe penetrante da espada. Que Ram se esquivou curvando-se para trás. Com uma mão ele pegou a espada de Encrid com um machado, e com a outra agarrou seu rosto. Era impossível sair desse estrangulamento. Ram achou que o comandante havia ficado mais forte, mas tudo era previsível e chato. Esses golpes dele já são chatos. Encrid sabe de alguma novidade? Encrid estava completamente exausto, mas não desistiria. Ele será capaz de seguir em frente, não importa o que aconteça. Deixe Ram atacar. Desta vez ele irá esmagá-lo em pedacinhos. Ram achou que o comandante tinha habilidades muito fracas. Mas o surpreendente é que, olhando nos olhos dele, Ram não fica entediado. Ele sorriu e avisou que Encrid deveria apenas tentar tocar até mesmo nos cabelos de sua cabeça. Nesse momento soou um trovão e começou a chover, que se transformou em aguaceiro. A luta terminou por motivos naturais. Encrid ficou na tenda, olhou para a chuva e ficou entediado. O malvado Krynes entrou na tenda. Seus negócios já fracassaram diversas vezes. Então ele logo começará a acreditar em maldições. Encrid perguntou sobre a maldição, e Krynes respondeu que o cara não tinha ouvido rumores sobre o líder do pelotão. Encrid lembrou que Benzens também havia falado sobre a maldição. Krynes continuou que o tempo estava estranho. Incêndios e feridos estavam se tornando mais frequentes, especialmente no esquadrão de reconhecimento. Jack, Vel, Rotten e muitos outros sofreram. Isso é o que eles chamam de maldição. Claro que são apenas boatos, mas o tempo muda o tempo todo, e ninguém sabe como explicar. Encrid acreditava que o comando não precisava de rumores ridículos na base, e logo acabaria com tudo isso. Todos não tinham nada para fazer,
E Odin disse que se o comandante quiser treinar no quartel, então há muitas maneiras de se fortalecer mesmo parado. E Ragnar se ofereceu para mostrar-lhe a melhor forma de empunhar a espada. Ram olhou para seus companheiros e percebeu que eles viram em seu comandante a mesma coisa que ele viu durante o treinamento. Seu comandante mudou muito em muito pouco tempo. Houve uma reunião na sede. Os comandantes da companhia receberam ordens de que seus soldados mantivessem a boca fechada. Antes do início do inverno, precisamos enviar mais uma vez um destacamento de reconhecimento. Existem soldados adequados para preencher os espaços vazios? O elfo propôs a candidatura a comandante do 444º pelotão. O chefe pensou sobre isso. Ele se lembra desse idiota. Ele está um pouco maluco, só vai atrapalhar durante o reconhecimento. O elfo pensou o contrário. Que um cara pode trazer resultados inesperados. Quando questionada em que se baseava sua confiança, ela respondeu que havia desenvolvido a intuição. Na manhã seguinte, ela chamou Encrid à sua casa e disse que ele estava sendo transferido para o destacamento de reconhecimento. Isso teve o efeito de uma bomba explodindo em Encrid. Ele não conseguia acreditar. Encrid estava arrumando suas coisas. Krynes perguntou surpreso por que Encrida foi escolhido pelo comandante da companhia. Encrid se perguntou: foi realmente porque Krang foi embora que o elfo decidiu matar a testemunha? Embora isso seja improvável. Ram perguntou se Encrid estava realmente indo para lá. Se ele não quiser, ele pode recusar. Ele puxou seu machado. Encrid respondeu que não poderia cortar a cabeça de seu chefe com um machado. E se Ram for, será ainda pior. Ele já tem drives. Um deles estava soluçando no canto e perguntando por que um comandante tão frágil e precioso estava sendo tirado deles. Era incomum para Encrid que todos estivessem tão preocupados com ele. Ragnar disse que poderia ir no lugar do comandante, o que causou confusão entre todos. Ragnar nunca quis fazer reconhecimento. Jackson notou que os buletes estavam patrulhando a grama alta. Se Encrid ouvir um som incomum entre o farfalhar da grama, fique atento. Esta é a base de preparação para um ataque surpresa. Ram explodiu. Esse bastardo está ensinando truques sujos ao comandante novamente. Encrid pensou que sem ele todos lutariam novamente. Mas se pensasse bem, seria melhor para ele fazer o reconhecimento. Depois de ingressar no exército, devido às suas habilidades medíocres, ele foi constantemente transferido de um lado para outro sem receber uma posição clara. E o único lugar onde Encrid poderia encontrar alguma utilidade era o cargo de comandante de um destacamento de ralé, que todos recusaram. Ele conseguiu habilmente acabar com as brigas entre seus subordinados, como agora, quando ele se colocou entre Jackson e Ram, que estavam prontos para se matar por causa das palavras descuidadas de Ram. Os oponentes se dispersaram em diferentes direções, resmungando insatisfeitos. Encrid entendeu que esses caras, embora se comportassem assim, eram muito capazes, não podiam se perder, e ele era justamente a brecha na defesa. Portanto, ele deve embarcar em uma missão perigosa. Não há necessidade de perceber isso. O cara conhecia suas habilidades melhor do que ninguém, e deveria ter se esforçado mais. O esquadrão de reconhecimento deixou o acampamento. As equipes de reconhecimento exploram as linhas de frente. O mais importante é treinar a vigilância, temendo o inimigo. Os pensamentos de Encrid foram interrompidos por um grito rude para que o comandante da ralé não ficasse com a cabeça nas nuvens. O comandante do departamento de inteligência, Andrew Gardner, gritou que ele estava no comando aqui, e se Encrid quisesse se opor, deixe-o derrotá-lo na batalha. Encrid foi ridicularizado. O comandante da ralé conseguirá resistir? Ele nem sabe segurar uma espada nas mãos. Andrew chamou Encrid de idiota medíocre, que só mantém sua posição graças a OS lutadores. Se ele atacar, você terá que se conter para não machucá-lo. Mas não houve tempo para brigar. Andrew Gardner ordenou que os combatentes inimigos matassem assim que avistassem. Eles fizeram tanto barulho que Encrid percebeu que o comandante do destacamento de reconhecimento era completamente inexperiente e não tinha certeza se essa operação de reconhecimento teria alguma utilidade. De repente, Andrew descobriu pegadas de gnus no chão. Felizmente, ele se ofereceu para seguir a trilha e fazer um churrasco à noite. Encrid revirou os olhos. Os gnus geralmente viajam em rebanhos de 20 indivíduos. O cara quer acabar com eles com esse esquadrão. No que ele está pensando? Um dos soldados disse que eram gazelas, não antílopes. Ele se virou para Encrid e disse que o comandante deles gostava muito de se exibir. O nome do soldado era Henry. Henry era um caçador de uma vila nas montanhas e parece que não gostava do atual comandante. Ele se aproximou de Encrid para conversar e eles rapidamente se deram bem. A sabedoria de caça que Henry compartilhou de bom grado foi muito útil.
Como resultado, passaram o dia inteiro perseguindo antílopes inexistentes. Então o reconhecimento acabou sendo uma perda de tempo. Finalmente eles chegaram ao local. Este é o Pérola Verde, um local que a equipe de reconhecimento deve verificar. Também é conhecido como Dinofoot Grass Meadow. O esquadrão entrou na grama espessa. Andrew partiu para cruzar os matagais, encontrar os batedores de Aspen, capturá-los e distinguir-se. Henry não tinha certeza do plano. Eles deveriam apenas fazer o reconhecimento da área e não entrar no matagal. Mas a ordem do comandante não é discutida, e todos começaram a cumpri-la resignadamente. Percorrer esses matagais não é uma tarefa fácil. Encred achou que Andrew cederia rapidamente, mas não houve queixas. O comandante estava falando sério. Henry notou que havia poucos excrementos de animais aqui. Era estranho que não houvesse animais em tais matagais de grama exuberante. Depois de um segundo, eles perceberam por que isso acontecia. Houve um rugido e eles viram uma pata com garras. A enorme pantera começou sua caçada. Ela apontou para Andrew, que estava andando à frente. Encred jogou o comandante no chão e gritou para que todos caíssem também. Flechas assobiaram perto das cabeças dos soldados. Seguindo a pantera, apareceram soldados inimigos armados com bestas. O esquadrão de reconhecimento começou a recuar rapidamente, mas os soldados estavam respirando pelas costas. Eles estavam se aproximando. O destacamento de reconhecimento viu-se cercado por todos os lados. Não havia para onde correr. Com sua audição aguçada, Encred ouviu o clique do disparo da besta. O que ele aprendeu com Jackson foi definitivamente útil. O cara conseguiu se esquivar da flecha, mas era impossível desviar de 10 flechas. E todos eles perfuraram seu corpo. Encred morreu no local. Este dia tinha que ser vivido. Claro, sabendo da emboscada do inimigo, em teoria você precisa contorná-la. Mas, em resposta ao conselho de Encred, Andrew prometeu cortar a cabeça do cara ali mesmo. Encred percebeu que teria que sobreviver sozinho. Ninguém vai acreditar nele. Ele tentou recuar por uma rota diferente quando foram novamente emboscados, mas os inimigos o cercaram novamente. Na próxima vez, ele foi para o leste, mas encontrou um destacamento de 20 besteiros e morreu sob o fogo deles. Quando ele escapou dos besteiros ao norte, foi cercado por lanceiros. Isso também terminou mal para ele. Outra vez ele se escondeu de seus inimigos na grama espessa e tentou escapar despercebido, mas eles o perseguiram até o fim. Encred examinou os inimigos enquanto se escondia. Eles estavam vestidos com uniformes camuflados. Eles são difíceis de notar no contexto da grama. O cara ficou interessado. O que eles estão protegendo tanto nesses matagais? Através da grama, ele viu um acampamento com algumas bandeiras esfarrapadas de Aspen tremulando acima dele. Antes que Encred tivesse tempo de pensar no que o inimigo estava escondendo aqui, um soldado de Aspen surgiu por trás e enfiou uma espada em suas costas. O comandante gritou novamente que eles entrariam no matagal e encontrariam os batedores de Aspen, os fariam prisioneiros e se distinguiriam. Encred pensou sombriamente que eles já haviam aparecido dezenas de vezes. Uma vez lá, você não sairá vivo. Os aspenites estão definitivamente escondendo alguma coisa. Definitivamente precisamos descobrir o que. Ele hesitou e deixou o esquadrão passar na sua frente. Henry ligou para ele. Encred, neste momento, pensou que precisava encontrar uma maneira de não morrer e completar este dia. Ele não vai recuar diante de outro muro. O comandante Andrew gritou para o cara boquiaberto. Todos precisam se apressar. Encred está cansado de ouvir ordens estúpidas. Ele disse ao soldado ao lado dele que havia um limite para a estupidez que alguém poderia suportar daquele idiota. Os soldados gostam mesmo de obedecer ao filho deste comandante? Encred não tinha mais intenção de tolerar isso. Andrew Gardner agarrou sua espada. Isso é desobediência a uma ordem. Encred decidiu que era hora de mudar radicalmente a sua abordagem à situação. Ele não poderia sobreviver sozinho. Resta apenas usar as habilidades de todos os membros do esquadrão para sobreviverem juntos. Não há desobediência. Agora ele dará as ordens. O rosto do comandante mudou de raiva. Mas Encred entendeu que Andrew Gardner, junto com Henry e aquele soldado, era um dos caras mais tenazes e habilidosos. Principalmente esse lutador, Encred conseguiu garantir que ele lutasse muito bem. Ele é o mais forte do esquadrão e segue o menino comandante. Aparentemente ele é seu guarda-costas. Andrew Gardner disse que a única maneira de tirar seu comando seria na batalha. E ele desembainhou sua espada. Encred avaliou seu oponente. Um soldado comum não terá guarda-costas, e sua postura com a espada denuncia um treinamento de qualidade. A julgar pela falta de experiência com tais proezas de combate, este é um jovem mestre mimado de uma família nobre. Embora, por outro lado, ele não estivesse tão ansioso por uma recompensa. Talvez ele seja um nobre empobrecido.
Neste momento, Andrew lançou uma chuva de insultos em seu oponente. Ele tem uma posição imerecida e luta péssimo. Cara patético. Encrid entendeu que, de qualquer forma, seguir tal comandante seria uma causa perdida. Andrew ficava cada vez mais furioso a cada minuto e gritava que tinha uma missão que deveria cumprir. Encrid preguiçosamente aconselhou o cara a calar a boca e atacar. Encrid nem precisa de uma espada para derrotá-lo. Andrew correu para atacar seu subordinado. Andrew Gardner tinha habilidade, mas subestimou seu oponente. A subestimação levou ao descuido. Encrid nem sequer desembainhou a espada, simplesmente ficou no caminho do oponente que corria, cerrando os punhos. Ele rebateu a espada de Andrew Gardner com a mão. Eu diminuí a distância e bati nele com meu punho, do qual Andrew se dobrou e caiu. Os soldados engasgaram. Nocautear um comandante com um golpe? Isso foi feito por um soldado comum de baixa patente. Encrid informou aos soldados que a partir de agora ele comandaria o departamento de inteligência. Alguém tem alguma objeção? Ninguém fez objeções. Os soldados receberam com tristeza a notícia da mudança de comandante. O primeiro passo para terminar este dia foi dado. Eles entraram em um matagal de grama alta. Enquanto caminhavam, Encrid perguntou a Henry qual era o seu sonho. O soldado respondeu que queria se casar com a florista e cuidar da casa. Encrid observou que para fazer isso precisamos sair daqui vivos. Ele se virou para outro soldado e respondeu que havia tido um filho recentemente. Outros soldados disseram que queriam poupar dinheiro e abrir uma loja, ou simplesmente regressar à sua terra natal. Andrew ficou em silêncio por um longo tempo e de repente disse que deveria realizar o último desejo de sua mãe. Seu sonho e missão é reviver a família Gardner. Encrid sabia que tudo isso seria possível se permanecessem vivos e retornassem ao acampamento. Agora todos os combatentes devem agir por iniciativa própria. Não há motivação melhor do que a sede de vida. Até agora, quando um inimigo aparecia, o esquadrão tentava rompê-lo. Agora Encrid deu ordem a Henry para atirar para o lado, na altura de uma cabeça humana. Henry não viu o alvo, onde atirar. Encrid foi persistente. Ele repetiu a ordem novamente. Henry disparou, e a flecha atingiu um soldado inimigo na cabeça. A emboscada foi descoberta com antecedência. Encrid avançou contra seus inimigos, desembainhando sua espada. Ele ordenou que Andrew o seguisse. Andrew, xingando com raiva, correu atrás de seu novo comandante. Encrid atacou os inimigos por trás e acertou-os nas costas com uma espada. Para ganhar vantagem, decidiu ser o primeiro a atacar a emboscada. Sua espada estava manchada de sangue. Eles conseguiram pegar o inimigo de surpresa. O comandante de Aspen ordenou a morte de todos os agressores, mas ele próprio morreu devido ao golpe da espada de André, que o atacou por trás. Enquanto os inimigos ficaram confusos com o ataque surpresa, foi necessário reduzir rapidamente o seu número. Um dos inimigos estava se aproximando furtivamente de Andrew por trás, mas ele foi morto no local. Eles simplesmente cortaram sua cabeça dos ombros. Junto com o resto dos soldados, Encrid lutou contra os inimigos, e as chances de um ataque surpresa bem-sucedido aumentaram. Dos 12 inimigos, 8 permaneceram. Os aspenitas restantes estavam em pânico. Eles pediram ajuda. Encrid deu ordem ao seu esquadrão para destruir todos os oponentes. Os soldados correram para o ataque e mataram vários outros inimigos. Nesta grama alta, foi difícil para os aspenianos determinar a localização do destacamento. No entanto, houve uma razão pela qual o descobriram da última vez. Uma pantera chegou ao local da batalha. Um soldado de Aspen tentou espetar a fera, mas Encrid saltou do matagal e acabou com o próprio soldado. Esta besta que Encrid viu na sua primeira morte. Os inimigos estavam perseguindo a pantera e acidentalmente descobriram seu esquadrão de reconhecimento. Desta vez eles também estavam perseguindo a fera e não descobriram imediatamente que também estavam sendo caçados. Em agradecimento, Ecknerd decidiu não matar a pantera. Seus subordinados acabaram com os oponentes restantes. Encrid deu ordem para seguir em frente. Desta vez, após a batalha recente, 6 pessoas deixaram o elenco. Eles perderam um. Era impossível salvar a todos, não importa quantas vezes esse dia se repetisse. Mas desta vez, a maioria sobreviveu. À medida que o dia se repetia, Encrid sabia onde e quais grupos de inimigos estavam localizados e desarmou as sentinelas. Na bifurcação, ele sabia que se continuasse em frente, eles seriam destruídos por um esquadrão de besteiros. É melhor contorná-los. Encrid decidiu eliminar antecipadamente o destacamento de lanceiros, que os perseguira com muita teimosia da última vez, para facilitar o avanço. Assim, evitando batalhas difíceis, atacando e recuando rapidamente, romperam o cerco inimigo. Andrew atingiu o inimigo à torto e à direito.
Encrid disse-lhe para não se esforçar muito. Quando escurecer, eles não conseguirão encontrar uma rota de fuga. E eles precisam sair desses matagais antes de escurecer. Eles continuaram seu caminho. Andrew disse que eles estavam indo para trás das linhas inimigas, mas Encrid sabia que essa era a direção certa. Deixe-o segui-lo. O guarda-costas olhou sombriamente para o comandante. Ele colocou uma espada na garganta de Encrid e exigiu contar a verdade. Ele não enfrentará a morte certa e o matará aqui se necessário para encontrar um caminho para a salvação. Encrid respondeu calmamente que o próprio soldado deveria entender que era tarde demais para retornar. Eles deixaram um rastro tão grande na grama que os inimigos provavelmente já haviam bloqueado todas as rotas de fuga. O guarda-costas não entendeu. Agora é só ir para a morte certa? Encrid levou o cabo da espada à garganta. Ele deixou claro que também queria viver. Andrew Gardner ouviu o novo comandante e pensou que o havia julgado mal, considerando-o um lixo inútil. A princípio, ele se parecia com o pai de Andrew, que desperdiçou toda a fortuna da família e morreu, desistindo de tudo. Mas ele estava errado. Em vez disso, Encrid incorporou todas as características que Andrew Gardner queria ter. Torne-se a pessoa que mostra o caminho a todos, o líder confiável que diz com segurança que todos sobreviverão. Andrew disse em voz alta que acreditava no comandante Encrid. Em resposta aos gritos indignados do soldado amotinado, André disse que as ordens do comandante não foram discutidas. Encrid se agachou e disse que de agora em diante, até que ele desse o sinal, todos deveriam se abaixar e segui-lo silenciosamente. Ele inventou uma rota de fuga para escapar deste dia. O primeiro estágio é evitar ser cercado pelo inimigo, atacando primeiro e avançando. Agora é hora da segunda etapa. O destacamento caminhou com cuidado pelos matagais de grama. Não muito longe deles, eles viram lanças erguendo-se acima da grama. Um grande número de inimigos caminhava por lá. O esquadrão de reconhecimento se escondeu no único ponto que Encrid encontrou após dezenas de repetições. Somente neste momento, e somente neste lugar, eles poderiam deixar os inimigos passarem sem cruzar com eles. Todos se esconderam e esperaram que os inimigos passassem por eles. Até agora tudo correu de acordo com o plano de Encrid, mas ainda era perigoso. Agora é hora da última etapa. O sol logo se porá e haverá escuridão total. Encrid conduziu todos até o ponto final de sua rota. Henry não entendia nada o que deveriam fazer aqui. Por que eles vieram aqui? Todos os soldados ficaram chocados com o que viram. Encrid os conduziu ao acampamento inimigo. Encrid respondeu que o exército de Aspen mata todos que entram na grama para manter em segredo o que estão escondendo no acampamento. Algo foi cercado no meio do acampamento. Havia ossos ensanguentados espalhados. E se os inimigos tiverem coisas mais importantes para fazer? Como pegar um esquadrão de reconhecimento? Encrid deu a ordem para segui-lo. Se o plano funcionar, eles terão uma rota de fuga. O destacamento entrou no campo inimigo. Encrid contou seu plano, o que indignou o guarda-costas. O que significa atear fogo a um acampamento inimigo? O comandante está louco? Eles estão bem no centro do acampamento, podem ser cercados e mortos a qualquer momento. Encrid finalmente perguntou o nome do guarda-costas. O cara respondeu que seu nome era Mac. E Encrid disse a Mac que não toleraria insubordinação. Mac tentou argumentar alguma coisa, mas Andrew disse-lhe para calar a boca. Andrew Gardner entendeu que num momento em que a estrada não estava visível, ele precisava confiar na intuição do comandante. Encrid rasgou a parede da tenda e eles entraram. Não havia ninguém na tenda. Encrid conduziu seus homens em direção à saída com passo confiante. Só Mac achou que o comandante estava completamente maluco. Mas era estranho que ele se movesse com muita liberdade pelo acampamento inimigo. Mas apesar de tais manipulações, seu time não encontrou ninguém. A julgar pela distância percorrida, já deveriam estar na saída do acampamento. Encrid conduziu o povo para uma área cercada por bandeiras e disse-lhes para esperarem aqui. Ele já havia penetrado aqui dezenas de vezes. E quando descobriu e tocou a bandeira pela primeira vez, todas as forças inimigas concentraram-se nele, guardando esta bandeira. Portanto, proteger esta bandeira é a prioridade do exército de Aspen. O que os inimigos farão se esta bandeira acender? Mac olhou sombriamente para o comandante e se perguntou como ele sabia da existência da bandeira. O comandante da companhia realmente contou a ele? Afinal, foi ela quem nomeou esse idiota para o departamento de inteligência. De repente, ele assumiu o comando e penetrou de forma imprudente no centro das posições inimigas. Tudo isso para uma missão secreta? Enquanto isso, Encrid disse que se a bandeira pegasse fogo, os inimigos correriam para defendê-la, e enquanto isso fugiriam daqui. A partir desse momento, eles se dividiram em dois grupos. Um distrairia o inimigo e o outro colocaria fogo na bandeira. Mac assumiu o papel de isca.
Encrid ficou surpreso por estar insatisfeito o tempo todo e depois tornou-se complacente, mas não se concentrou nisso. Encrid esperava que este dia fosse melhor que todos os anteriores. Ele tinha uma boa sensação de que desta vez tudo daria certo. Uma pedra atirada pela mão certeira de Mac atingiu a cabeça do sentinela. As sentinelas perseguiram os intrusos e Mac fugiu o mais rápido que pôde. Encrid correu até a tocha, que ficou desprotegida, e agarrou-a. Agora com certeza tudo vai dar certo. É hora de passar para amanhã. De repente, uma figura enorme apareceu da escuridão ao lado de Encrid. Com um golpe de sua espada, o inimigo cortou a haste da tocha e ela caiu inutilmente no chão. Encrid mal teve tempo de saltar para longe do próximo golpe. O cara parou em frente ao inimigo. Ele tinha certeza de que não tinha ouvido nenhum passo. Em todos os seus dias, ele nunca conheceu um inimigo tão forte. De onde veio um inimigo tão poderoso? O inimigo estava em frente a Encrid e ia matar o ratinho que havia entrado no acampamento. Os inimigos se prepararam para a batalha, mas naquele momento, a tenda ao lado deles pegou fogo. Um dos soldados descobriu mais intrusos. O acampamento de Aspen estava tumultuado e confuso. Tudo correu conforme o planejado. Mac distraiu a maioria dos inimigos, Encrid atraiu a atenção dos outros, e Andrew, naquele momento, colocou fogo na tenda. Agora só falta sair daqui. Mas primeiro você precisa lidar com o inimigo. Encrid correu para o ataque. Ele viu o ponto fraco do inimigo e disparou seu golpe penetrante, mirando diretamente na cabeça baixa do oponente. Mas para surpresa do cara, o soldado inimigo evitou facilmente o golpe, e Encrid passou voando por ele. Ele acabou atrás do cara. Além disso, o inimigo conseguiu ferir Encrid na lateral. Encrid se inclinou segurando o ferimento. Sua melhor chance foi desperdiçada. O soldado voltou-se para o inimigo ferido. O desprezo pelo ratinho patético estava estampado em seu rosto. Encrid percebeu que com suas habilidades atuais, ele não poderia derrotar o oponente que se aproximava dele para acabar com ele. Encrid não sabia o que fazer com o seu ressentimento. Ele trabalhou tão duro para chegar a este ponto. Ele rompeu o cerco e entrou no campo. Ele perdeu todos os seus camaradas e morreu. Ele pensou que finalmente estava fora deste dia. Então foi ele quem se tornou seu verdadeiro muro. Se Encrid avançar sobre ele agora, outra morte brutal o aguarda. Então você terá que assumir o comando novamente, romper o campo e repetir este dia indefinidamente. Encrid segurou a espada nas mãos. O inimigo ficou pasmo. Este quase cadáver à sua frente riu de repente. Encrid ergueu a cabeça e disse com segurança que derrotaria esse bandido. Ele ia cortar o bastardo em pedaços e dar para os cachorros comerem. Ele superará esse muro, não importa o que aconteça. Encrid ergueu a espada e começou a lutar. O cavaleiro atacou primeiro, e Encrid defendeu o golpe com tanta força que faíscas voaram sob as espadas. O cavaleiro ergueu a espada e atacou para baixo. Mas Encrid saltou para trás e a espada do inimigo cravou-se no chão. Mas o inimigo, mesmo em uma posição tão desvantajosa, contra-atacou imediatamente o cara. Encrid recostou-se e conseguiu bloquear novamente o golpe com a espada. Os movimentos precisos e rápidos do inimigo não deram a Encrid a chance de retaliar. A diferença de habilidades era muito grande. Encrid recuou e se defendeu. Mas sentindo uma lacuna na defesa do inimigo, ele jogou sua lâmina ali, que o cavaleiro rebateu com as costas da mão enluvada. E novamente ele correu para atacar Encrid, que não tinha para onde recuar. Neste momento, o fogo se espalhou por todo o acampamento. Os soldados de Aspen gritaram que o fogo já havia atingido o mastro da bandeira. O cavaleiro estava pronto para acabar com Encrid. Mas o monge que correu até eles gritou que a prioridade agora não era algum bastardo inimigo meio morto. Mas a julgar pelo rosto do cavaleiro, ele não iria largar sua vítima. E Encrid agarrou a espada com força com as mãos. O cavaleiro olhou de soslaio para o cara e disse que em breve eles se veriam. E deixou o campo de batalha. Encrid não acreditava que estivesse recuando tão facilmente. Talvez não fosse uma parede de verdade. O cavaleiro, entretanto, caminhou até o local do incêndio e deu ordens. Encrid percebeu que o dia ainda não havia acabado e ele não havia destruído o muro. Ele ainda estava no centro do acampamento. Andrew correu em sua direção, gritando que eles precisavam ir embora agora. Encrid deu uma última olhada na figura de seu inimigo. Ele se virou e seus olhos se encontraram. Encrid embainhou a espada e ordenou uma retirada. Seu esquadrão começou a correr o mais rápido que podia. Ao longo do caminho, eles mataram inimigos que estavam em seu caminho. Mac percebeu que não haveria perseguição. Mas já se ouviam gritos vindos do acampamento inimigo para capturar os intrusos e não deixá-los vivos. Vários soldados de Aspen bloquearam o caminho do esquadrão. Mac enfiou a espada na garganta de um soldado. E André matou o segundo tão rapidamente que não entendeu por que morreu.
Encrid gritou para não hesitar e continuar correndo. Henri gritou que se você for em direção ao habitat das raposas e cobras das estepes, seus perseguidores não conseguirão acompanhá-los. Seus camaradas tinham uma pergunta. Eles conseguiriam chegar lá sozinhos? A NRP conhecia a zona segura, o caminho dos caçadores. Encrid confiou em Henri, e o cara conduziu o esquadrão no caminho. Eles se encontraram na grama novamente. Os passos dos perseguidores não foram ouvidos. Uma raposa subiu em uma pedra e olhou atentamente para as pessoas que caminhavam à frente. Graças ao fato de Andrew e Mac terem lutado bem, a equipe de reconhecimento passou facilmente pelas emboscadas inimigas. Sem as instruções de Henri, eles não teriam conseguido escapar do inimigo. O destacamento chegou até aqui graças ao esforço de todos os militares. Já amanheceu. O grupo de reconhecimento correu para o acampamento através de um campo gramado. Eles voltaram em suas últimas pernas, sujo, ferido e exausto. Encrid observou seu eterno hoje se transformar em amanhã. Ele pulou o muro novamente. Uma nova manhã chegou. O acampamento de Aspen estava desanimado. As bandeiras foram queimadas. O monge disse que eles teriam que se preparar novamente, e acrescentou venenosamente que não achava que o famoso time de Grey Dog não pudesse lidar com um bando de escória. O comandante do destacamento não gostou desta observação. Ele não entendeu nada. Os lutadores de elite estavam estacionados na grama alta. Eles foram invadidos e incendiados por um bando de inimigos? Grey Dog é uma empresa independente do exército de Aspen, com poderes especiais. O nome do destacamento vem dos cães cinzentos do Principado de Aspen, os Grey Dogs. Eles são conhecidos por sua natureza tenaz e pelo fato de que não descansarão até atingirem seu objetivo. E não importa qual seja o objetivo deles, amor ou batalha. Portanto, o grupo que leva o nome de Grey Dog também é conhecido como Stubborn Lovers. O líder do esquadrão perguntou a Mitch Hewer se o inimigo que ele lutou naquela noite era forte. O líder do pelotão, Mitch, respondeu que se não fosse pelo incêndio, ele teria resolvido o problema imediatamente. O cara teve sorte de fugir. Isso também é uma espécie de habilidade. Mas essa sorte não acontece duas vezes. Encrid também pensou em seu oponente. Ele não conseguiu superar esse muro e quis continuar a luta. Mitch pensou que algum dia mataria o bastardo com as próprias mãos. Os amantes teimosos identificaram seu próximo objetivo. Ao mesmo tempo, Encrid jurou superar esse muro. Ham ficou deitado na tenda e jogou o machado para o alto por causa do tédio. Ele aguardava notícias do comandante, que estava prestes a retornar. O cara está realmente morto? Ultimamente ele havia melhorado suas habilidades, embora continuasse sendo um novato, então sua morte não seria algo surpreendente. Encrid era uma das poucas pessoas de quem Ham gostava. Mas se isso acontecesse, nada poderia ser feito. Ragnar acordou e sentou-se na cama, espreguiçando-se. Ham imediatamente mostrou-lhe o dedo médio da mão. E Ragnar, em resposta, habilmente mostrou-lhe o dedo médio do pé. Rain pegou o machado com mais conforto e se preparou para atacar o canalha. Ragnar respondeu desembainhando sua espada. Encrid estava se reportando ao comandante da companhia. O elfo perguntou incrédulo. Ele acidentalmente descobriu uma emboscada, penetrou no centro inimigo e acidentalmente iniciou um incêndio lá? O cara respondeu que simplesmente tomou as melhores decisões em cada momento e teve sorte. Após um breve silêncio, o elfo mandou o soldado descansar. Ela presumiu que ele faria algo assim, mas não esperava tal resultado. Que tipo de pessoa é esse Encrid? Na entrada da tenda, Encrid foi recebido por Andrew Gardner. Ele pediu desculpas por sua grosseria e agradeceu pelo fato de todos terem sobrevivido. O cara gostaria de reencontrar o comandante. Encrid respondeu que eles se encontrariam se lutassem juntos no campo de batalha. 4 membros do esquadrão permaneceram vivos, e todos se curvaram diante de Encrid. Mas o cara não estava feliz. Fiquei pensando que poderia salvar aqueles que morreram, se ao menos ele fosse mais forte. Ao repetir este dia, ele foi capaz de olhar além das suas capacidades. Agora é a hora de fazer mais do que tropeçar. E lute pela imagem do cavaleiro que ele deseja se tornar. Ele seguirá em frente com base em hoje. E para não repetir o mesmo dia, ele ficará mais forte. Ele já estava se aproximando de sua tenda quando ouviu os gritos dos soldados de que esses 2 psicopatas estavam brigando novamente. A batalha dos titãs estava a todo vapor. Ren empunhava um machado e Ragnar o atacou com uma espada. Ambos ficaram muito satisfeitos em aliviar o tédio. Encrid pensou que nunca tinha visto rostos assim em seus subordinados. Eles nunca se comportaram assim com ele nos treinos. Diante dele havia simplesmente monstros, intoxicados pela batalha. Mas com Encrid eles não precisavam mostrar seu verdadeiro eu. Encrid decidiu levar as coisas passo a passo. A primeira coisa é fazer com que lhe mostrem esses rostos.
Ele jogou sua espada entre os lutadores. Os caras pararam a briga e disseram que o comandante não precisava se aproximar deles e espiar. Ham disse que se o comandante não for treinar com ele, ele pode deixá-lo em paz. E Ragnar perguntou onde o comandante estava ferido. Encrid tentou fazer comentários sobre a luta, mas nem Ham nem Ragnar quiseram ouvi-lo. Eles cuidaram de seus negócios, sem prestar atenção em Encrid. Ao saber da emboscada inimiga, o comandante do batalhão redistribuiu todas as forças de infantaria para a grama alta próxima. Durante esse tempo, as feridas de Encrid quase cicatrizaram. Ele teve tempo para realizar análises e treinar. Ham tinha certeza de que o comandante iria longe demais em seu treinamento. Ele ainda não se recuperou. Na manhã seguinte, Ragnar acordou e descobriu que Encrid havia voltado a treinar. Ele pegou a espada e saiu da tenda. Ele tinha talento para a esgrima. Não foi difícil para ele ficar mais forte. Ele aprendeu cedo como se tornar um cavaleiro. Mas ele estava entediado. Mesmo que ele se tornasse um cavaleiro, não há nada que ele gostaria de fazer. Vale a pena fazer tanto esforço entediante para se tornar um cavaleiro? Não entendendo o significado, Ragnar perdeu seu objetivo e parou em seu desenvolvimento. Ele começou a assistir ao treinamento de Encrid. Ele trabalhou sem se poupar e brandiu as espadas sem interrupção. As feridas ainda se faziam sentir, e o cara estava exausto. Ragnar observou que o comandante do pelotão estudou incorretamente desde o início. Quando peguei uma espada pela primeira vez, tive que aprender o básico. Mas ele aprendeu todos os tipos de truques e arruinou suas habilidades. Agora não importa o quanto você treine, você não ficará mais forte. E, no entanto, por que o comandante se esgota tanto com o treinamento? Ragnar não aguentou e fez essa pergunta a Encrid. Ele parou e respondeu que queria ficar mais forte. Por que ele está ficando mais forte? Para se tornar um cavaleiro. Ragnar rebateu que cavaleiro não é alguém que apenas luta bem. Qual é o objetivo? Encrid respondeu que fazer o que achava certo, erguer a espada pelo bem dos pobres e dos doentes, pelo bem da honra, pelo bem daqueles que amava, isso era o que significava ser um cavaleiro em seu mente. Ragnar pensou pela primeira vez que um cavaleiro era uma questão de convicção e honra. E a força é apenas um meio. Ele se aproximou do comandante e perguntou se ele queria aprender a manejar uma espada corretamente. Claro, Encrid queria isso mais do que qualquer outra coisa. Ragnar já se arrependeu de ter perguntado. Agora ele vai ter que mexer com o cara. Mas ainda assim, a julgar pelo olhar persistente de Encrid, isso pode ser interessante e aliviará o tédio. Entre os selvagens, dos quais Ren é um representante proeminente, o comandante ensinou esse estúpido coração da besta e o golpe cortante. Isso servirá, mas todo o resto terá que ser esquecido. Encrid ofegou. Esqueceu o estilo mercenário de Valen? Ragnar foi implacável. Isso definitivamente precisa ser esquecido. Se ele não esquecer, mesmo quando aprender a técnica correta, por hábito ele usará as técnicas antigas. Temos que escolher. Esquecer tudo e começar do zero ou nos contentar com o nível atual. Encrid decidiu começar do zero. Os olhos de Ragnar se arregalaram. Seriamente? Ele pensou que o comandante não ousaria dar tal passo. Esse cara é completamente louco. Por que Ragnar se envolveu nisso? Com a força de um comandante, armas leves não lhe servirão. Uma espada longa seria mais adequada para ele. Ragnar sugeriu trocar espadas. Encrid esclareceu se Ragnar realmente quer lhe dar sua espada. O cara respondeu que isso não era problema. Ele pegou a espada no campo de batalha. A espada longa é segurada com a mão direita na frente e a esquerda atrás. Encrid agarrou a espada com toda a força para não deixá-la cair. Ragnar perguntou quem lhe ensinou isso. Encrid respondeu que Ham. Ragnar considerava Ham um macaco inútil. Ele disse ao comandante para tomar uma posição, o que Encrid fez. Ragnar atacou o comandante com um golpe de espada. Encrid bloqueou o golpe com a espada. O forte choque fez a espada vibrar, e sua mão ficou muito dolorida. Ragnar disse que era natural. Se você forçar e apenas empurrar com força, poderá quebrar. O comandante agora é como uma vara de madeira. Encrid ficou um pouco ofendido com a vara de madeira. Você consegue explicar normalmente, sem comparações estúpidas? Ele entendeu que tinha que ser mais flexível para não quebrar. Precisamos agir com mais tranquilidade. Eles estavam treinando há algum tempo. Ragnar fez comentários sobre como manter o centro de gravidade corretamente, posicionando os pés corretamente. E agora o comandante está tenso novamente, e pode quebrar o pulso. Finalmente, Encrid caiu na grama exausto. Ragnar olhou para o cara pensativamente. Ele nem achava que não tinha talento algum, e até habilidades básicas com espada. Um caso muito triste. Parece que o treinamento de esgrima por si só não resolverá o problema. Encrid apertou a espada novamente e exigiu repetir tudo novamente.
Ragnar respirou fundo, avaliando a dimensão dos problemas e sugeriu começar caminhando. A voz zombeteira de Ren veio de trás, dizendo que o idiota não tinha sido visto o dia todo. Perdeu o almoço brincando de soldadinhos de brinquedo? Ele está zombando do comandante? Ram está prestes a dar um soco na cara da aberração, ou melhor ainda, arranque suas mãos. Encrid perguntou o que aconteceu para Ram estar usando seu melhor uniforme. Ele respondeu que o comando havia anunciado uma reunião geral. O inimigo está se aproximando de longe. As tropas se alinharam diante de seus comandantes. O destacamento sob o comando de Encrid também esteve na formação geral. Ragnar estava preocupado porque ele estava ensinando esgrima a Encrid em vão. Ele não se acostumou e não conseguirá lutar normalmente com a nova espada. E por causa disso ele pode morrer. Na batalha de hoje, Ragnar decidiu não deixar o comandante. Encrid olhou para as fileiras de tropas do inimigo que se aproximava e se perguntou por que elas estavam alinhadas de maneira tão estranha. O que há de errado com o sistema deles? Suas bandeiras esfarrapadas tremulavam sobre as tropas de Asper. A figura encapuzada fazia movimentos estranhos com as mãos. As tropas inimigas começaram a desaparecer na neblina. O elfo percebeu que o inimigo estava usando magia. A névoa era tão espessa que a pessoa que estava ao lado dele não podia ser vista. Encrid se sentia a única pessoa no campo de batalha. O pânico começou entre os soldados. De repente, Encrid ouviu um som que lhe pareceu familiar. Os soldados também ouviram isso e não entenderam o que estava por vir. Encrid gritou com toda a força que eram flechas voando. Nem todos os soldados tiveram tempo de erguer os escudos, e as flechas voando da neblina atingiram muitos. O elfo desviou flechas e amaldiçoou a estratégia inesperada do inimigo com as últimas palavras. Eles foram pegos em uma armadilha. Ela gritou para os soldados se abaixarem e erguerem os escudos. O xamã inimigo ficou feliz porque o feitiço funcionou. Ele gastou muito esforço nisso. Ele obteve o sangue de vários animais, água do lago mais claro, e usou um feitiço para chamar chuva. Quando o feitiço é ativado, uma névoa espessa obscurece a visão. Mas a visibilidade é mantida sob a bandeira, que serve como canal para a magia. Você pode atacar o inimigo unilateralmente. E ele criou um nome para esse feitiço: Névoa do Extermínio. Quando a bandeira quase queimou, o xamã enlouqueceu. Mal consegui completar o feitiço. Mitch se aproximou do xamã e disse que se não fosse o cara que quase destruiu a bandeira deles, tudo teria sido muito mais simples. Um grande número de flechas voou contra os soldados. Encrid tentou combatê-los com sua espada e esquivar-se. Por trás, a voz de Ragnar foi ouvida na neblina, gritando para o comandante não levantar a cabeça. A voz profunda de Ham repreendeu os bastardos que usaram magia. O próprio Ham não era visível no nevoeiro, embora a sua voz estivesse próxima da de Ekenrid. Era impossível lutar. A flecha ficou presa bem nos pés do cara. Sua respiração era curta, e ele estava muito tenso. Suas pernas estavam rígidas. Ele foi completamente incapaz de usar as habilidades que Ragnar lhe ensinou hoje. O cara disse a ele que até que ele dominasse totalmente as técnicas, era melhor não entrar em batalha. Mas não lutar no campo de batalha é morte certa. Encrid teve uma ideia brilhante. A morte é o que precisamos agora. Ele caminhou em direção às vagas silhuetas inimigas. Ragnar, emergindo do nevoeiro, gritou para o comandante voltar. Mas Encrid não lhe deu ouvidos. Em meio ao grito de Ragnar de que o comandante havia enlouquecido, Encrid saiu ao encontro do soldado inimigo. Ele colocou sua lança para a frente, e ele perfurou Encrid direto. O último pensamento do cara foi que ele iria ter aulas com Ragnar novamente. O inimigo se alegrou com a morte do maldito inimigo bastardo. A aula com Ragnar continuou no dia seguinte. Ragnar era um gênio da esgrima, portanto não era o melhor professor. Tudo parecia óbvio para ele, então suas explicações eram extremamente escassas. Parece que o comandante o entende, mas seu corpo não escuta. Aqui você só precisa abaixar a espada, o que é tão difícil. Encrid perguntou sombriamente para onde o centro de gravidade deveria ser movido. Ragnar nunca tinha feito tal pergunta e ficou perplexo. Ele fez um movimento instintivo e tudo deu certo. Esses próprios gênios não sabem como fazem tudo. Embora as explicações de Ragnar não fossem ideais, Encrid sabia ouvir e aprender com atenção. E ele repetiu a postura da espada e os movimentos dos pés continuamente. Quando a batalha começou, flechas voaram da neblina. Encrid ainda teve dificuldades na batalha. Ele novamente encontrou a lança do inimigo, que rasgou sua garganta. Ele vai morrer e estudar novamente. No 30º dia, seus movimentos tornaram-se mais suaves. Ele se esquivou da espada de Ragnar. O cara notou que os passos do comandante eram muito bons. Onde ele aprendeu isso? Depois que os passos foram dominados, Ragnar passou para o básico da esgrima.
Os principais ataques com espada são cortantes, perfurantes e cortantes. Para a proteção, utiliza-se a lâmina, e se a espada for de boa qualidade, utiliza-se o lado plano. A distância mais curta entre o lutador e o inimigo é chamada de linha de ataque. Esgrima consiste em bloquear a linha de ataque do inimigo e avançar a sua própria. O comandante deve imaginar o oponente em sua mente e então atacar com a espada. No campo de batalha, no meio do nevoeiro, o mesmo lanceiro desferiu um ataque, o que Encrid se esquivou. A lança assobiou perto do pescoço. As legs ficaram mais leves, os movimentos ficaram mais confiantes e ficou mais fácil para Encrid se esquivar. Mas 4 flechas voando direto para ele não deixaram nenhuma chance para o cara. Assim, gradualmente as mudanças começaram no infinito de hoje. Encrid lutou facilmente contra o ataque de Ragnar no treinamento. O queixo de Ragnar caiu. O que é que foi isso? Como o comandante conseguiu fazer isso? Uma série de treinamentos e mortes fizeram com que Ragnar não soubesse mais o que ensinar ao comandante quando ele utilizasse um golpe diagonal. Ele definitivamente estava melhorando e já conseguia lutar contra Ragnar quase em igualdade de condições. Ele poderia até forçá-lo a recuar e se defender de ataques furiosos. No 100º dia, durante o treino, Ragnar perguntou quem estava na frente dele. Ele nunca tinha visto esse homem lutar assim. Encrid percebeu felizmente que o olhar de Ragnar para ele havia mudado. Ele desenvolveu um talento que parecia impossível de desenvolver. Agora confiante, Encrid permaneceu no meio da névoa espessa. Ragnar gritou para que o comandante parasse, mas Encrid superou outra barreira e correu em direção ao inimigo. Ele se desviou do voo da lança, e ele correu o mais rápido que pôde. Mas o próximo lanceiro, emergindo da névoa espessa, cravou a lança em seu estômago. Novamente, Ragnar o convidou para aprender a manejar uma espada. Pelo bem do caminho para a cavalaria, Encrid estava pronto para aprender e morrer de novo e de novo. Após os primeiros golpes da espada, Ragnar ficou perplexo. O comandante não pode ser tão bom. Ele ainda estava lutando tão mal de propósito? Seus fundamentos são muito bons. Ele precisa de prática em condições reais de combate. Essa prática foi mais que suficiente. Por mais de 200 dias, Encrid viu flechas voando na neblina. Agora ele testará a eficácia de suas novas habilidades. Ele se abaixou com sucesso sob a lança, e ele perfurou o inimigo com sua espada. Ele se lembrou de onde e quando os inimigos saltaram da neblina e os derrubaram sem piedade. Mesmo que ele não os visse, ele poderia acertar vários. Eles próprios não entenderam onde a morte os alcançou. Os oponentes ouviram um ruído pouco claro no nevoeiro, e eles foram imediatamente abatidos por uma figura rápida, armada com uma espada. O pânico começou no campo inimigo. O lutador invisível destruiu seus oponentes, mas ele não conseguiu escapar da flecha da besta. Ragnar ensinou a Encrid que o principal na batalha são os olhos, as mãos e os pés. Sempre observe e preveja. Mova os pés rapidamente para superar obstáculos. Aplique golpes finais com as mãos. Agora as coisas estavam indo de forma diferente para Encrid. Parecia diferente antes de ele aperfeiçoar o básico. Ele rompeu facilmente as fileiras dos inimigos e não deixou ninguém vivo. Ele encontrou uma fila de besteiros. Um deles disse que o cara foi habilmente até eles, mas ele realmente acha que pode lidar com eles sozinho e sair vivo. Encrid manteve sua espada em punho. Ele convidou o comandante de uma companhia de besteiros para lutar como homens com espadas. Encrid queria testar-se novamente. O soldado inimigo pensou que estava enfrentando um bastardo maluco, e um enxame de flechas voou contra Encrid, o que interrompeu sua vida. Ele se viu no escuro novamente. Um barqueiro que ele conhecia o chamou de estúpido. Quem se mete em problemas? Idiota louco. Encrid acordou em sua cama no acampamento. Ram já havia acordado e estava discutindo com as pessoas ao seu redor. Encrid lembrou que toda vez que aparecia neblina no campo de batalha, Ren gritava que era bruxaria. A formação inimiga não tinha valor tático. Parecia que estavam guardando uma bandeira. Encrid perguntou a Ram se ele sabia alguma coisa sobre bruxaria. Ram ficou surpreso com esta pergunta no início da manhã. Por que o comandante precisa disso? Encrid pediu a Ram que contasse tudo. O que ele sabe. O comandante sabe a diferença entre magia e bruxaria. Encrid sugeriu que a magia era mais comum. Ram respondeu que não era inteiramente verdade. A feitiçaria requer um intermediário, e não apenas necessário, mas realmente necessário. Sem um mediador, a bruxaria acabou. Encrid pensou sobre isso. A névoa é criada por feitiços inimigos, e a bandeira serve de intermediária para isso. Se você destruir a bandeira, a neblina se dissipará. A bruxaria veio do oeste e Ram veio de lá. Talvez ele saiba como usar magia. Ram respondeu que tinha visto muito, mas havia poucos feiticeiros de verdade. Todo mundo que anda pelo mundo é um charlatão. Encrid saiu para treinar,
onde Ragnar lhe disse que o comandante pode fazer tem muito em comum com o seu conhecimento. E perguntou a Encrida se ele sabia sobre o estilo das 5 espadas. Há 500 anos apareceu um gênio que não tinha igual. Uma criança nascida em uma família camponesa aos 9 anos matou uma gangue de ladrões que atacaram sua casa com um atiçador. O menino perdeu os pais cedo e cresceu cedo. Então ele aprendeu os princípios da esgrima. Um aristocrata ouviu falar do menino, encontrou-o e adotou-o. Então esse gênio recebeu o nome de Leonesis Oniak. Mas além do talento, o menino nasceu com muito azar. Aos 12 anos ele adoeceu e ficou paralítico. Porém ele não desistiu, mas fez uma revolução na esgrima. Ele dividiu todos os estilos de esgrima em categorias. Uma espada reta e precisa, uma espada pesada e poderosa, uma espada aberta e abrangente, uma espada rápida e ainda mais rápida, uma espada macia e fluida. Graças a esta classificação, a família Oniak tornou-se a mais influente do império. Esta escola de esgrima foi transmitida de geração em geração. Atualmente, estes são o estilo de espada pesada do norte, o estilo de espada central reto e flexível, o estilo de espada rápida ocidental, o estilo de espada fluida do sul e o estilo de espada elegante oriental. Para usar o estilo nortenho, Ragnar desenvolveu uma técnica especial. Este é o ponto de concentração. Você precisa esquecer tudo ao seu redor e focar apenas no oponente e na espada. Ragnar se posicionou para mostrar a Encrid o estilo na prática. Antes que Encrid pudesse piscar, a lâmina da espada estava perto de seu pescoço. E isso a cortou bastante. O sangue fluiu. Foi mais rápido que o machado de Ram. Encrid percebeu que se Ragnar tivesse cometido um pequeno erro, ele teria morrido antes do campo de batalha. Ram estava bem ali. Ele gritou que o idiota queria matar o comandante. Ragnar respondeu que estava apenas ajudando no treinamento. E a concentração de uma pessoa aumenta diante da morte. Eles começaram a brigar novamente, e Encrid pensou que seus 2 professores estavam explicando mal as coisas. Mas não houve tempo para lutar. Veio a ordem de uma reunião geral. Ragnar comentou com Encrid que ele deve ter sentido seus sentidos aguçados no momento de perigo mortal. Quando o ponto de concentração é alcançado, a espada funciona como se estivesse sozinha. O coração da besta é a coragem diante da morte, e o ponto de concentração, ao contrário, exige tensão. Encrid precisou treinar em condições reais para captar essa sensação. A bandeira, que serve ao inimigo como intermediária para a feitiçaria, deve ser destruída para impedir o ataque unilateral do inimigo. A névoa se adensou no campo de batalha pela enésima vez. Encrid acrescentou um novo objetivo a si mesmo: chegar à bandeira e derrubá-la. Ele começou a romper a linha inimiga. Claro, era mais fácil fazer isso com Ram ou Ragnar, mas Encrid decidiu tentar sozinho por enquanto. A primeira coisa que fez foi matar o soldado com a lança. A concentração total não é uma tarefa fácil diante do perigo. Encrid morreu repetidas vezes, sem ter tempo de reagir. Ragnar lhe ensinou que quando um ponto de concentração é alcançado, a ponta da espada parece desacelerar. Encrid não entendeu nada. Talvez a coragem que ele recebeu do coração da besta esteja atrapalhando. Ragnar não acreditou. É tão simples. A área ao redor está desfocada, apenas a espada do inimigo é visível. E é fácil prever a trajetória do ataque. O comandante não sente isso? Encrid perguntou como Ragnar aprendeu isso. O cara respondeu que simplesmente aconteceu de alguma forma. Concentrei-me em um ponto e funcionou. Encrid decidiu continuar aprendendo a concentração. E por enquanto se concentrará em destruir bandeiras inimigas. Você precisa passar pelas fileiras inimigas enquanto minimiza as perdas de seus aliados. Alguns segundos antes das flechas chegarem da neblina, Encrid gritou a plenos pulmões para que todos se deitassem. Os soldados cumpriram a ordem com perplexidade. A próxima ordem foi colocar escudos. As flechas voadoras não causaram danos aos soldados atrás dos escudos. E Encrid já estava avançando em direção ao inimigo. Ele repetiu este dia 300 vezes. Ele poderia prever ataques com os olhos fechados. Ele atacou os inimigos por trás e os matou no local. Seus ataques foram repentinos e violentos. Ele não poupou ninguém. Os soldados de Aspen não podiam acreditar que esse bastardo estivesse causando tantos danos a eles sozinho. Eles correram para Encrid com toda a multidão para finalmente lidar com ele. Mas ele balançou tanto a espada, e cada golpe atingiu o alvo que poucas pessoas ousaram se aproximar dele. O comandante inimigo que guardava a bandeira gritou para seus soldados não serem estúpidos, mas para pegarem o bastardo. Encrid, como um fantasma, saltou na frente dele do nevoeiro espesso e destruiu o comandante. Começou a aparecer aos soldados que não era um homem que estava lutando contra eles, mas um demônio. Encrid precisou de 10 repetições por dia para chegar àquela bandeira.
Finalmente ele cortou o mastro e a bandeira começou a cair. Ele definitivamente destruiu a bandeira, mas a neblina não se dissipou. Dezenas de lanças e borrachas perfuraram seu corpo. O inimigo riu dele. O cara parece saber alguma coisa sobre magia, mas caiu em uma armadilha. Encrid percebeu que havia apenas uma bandeira real. As outras 5 eram falsas. Entre eles você precisa encontrar o verdadeiro. A chance de alguém encontrar a bandeira certa é de 1 em 5. No dia seguinte, nem todos os soldados obedeceram a Encrid e não caíram no chão e ergueram os escudos. Houve muito mais vítimas. Encrid já corria pelo caminho familiar há muito tempo, repelindo todos os ataques. Demorou 3 dias para destruir a segunda bandeira, mas a bandeira acabou sendo falsa. O cara memorizou cuidadosamente a localização das bandeiras que já havia destruído. A terceira bandeira exigiu 5 repetições, e novamente foi um engano. A quarta bandeira durou 7 repetições do dia, mas Encrid também falhou. Restam 2 bandeiras. Qual deles é real? Encrid estava esperando pela luta e pensando muito. Provavelmente o mais distante. Ele está protegido com mais força. Nevoeiro, pânico, grito de Encrid. Deite-se. Coloque seus escudos. Desta vez a tática funcionou. Nenhum único soldado foi ferido ou morto. Ram grita. Estes são feiticeiros e Encrid dá ordem para Ram segui-lo. Ram entende que o comandante está maluco, mas segue a ordem. Os dois se deparam com um soldado com uma lança. E Ram explode sua cabeça com um machado. Agora o plano de Encrid é que Ren distraia os inimigos, enquanto Encrid avança mais fundo. Ren agarra o inimigo meio morto e exige saber quem lançou o feitiço. O soldado fica em silêncio, e Ram pega o próximo para descobrir as informações necessárias. Encrid não se desvia do seu caminho. Ele está morrendo nesta névoa há mais de 1 ano. Mas agora isso chegará ao fim. O cara já está perto da bandeira principal. Ele balança a espada para cortar a haste, mas outra espada bloqueia seu caminho. Mitch bloqueia sua espada e ataca. Encrid não esperava encontrar ninguém além desse bastardo agora. Ele se esqueceu completamente disso. Mitch está feliz e agradece a Deus por atender seu pedido. Matar o rato-bebê com as próprias mãos. Encrid olhou atentamente para o inimigo e perguntou quem ele era. Mitch ficou atordoado. Ele nunca havia sido humilhado assim antes. Esse canalha o esqueceu alguns dias depois da briga? Uma pergunta silenciosa refletiu-se nos olhos de Encrid. Quem ele conseguiu esquecer? Ele olhou atentamente para seu oponente e repetiu a pergunta. Quem é esse cara? Mitch rugiu que assim que perfurasse o homem atrevido com sua espada, ele se lembraria imediatamente de tudo. E ele correu para o ataque. Encrid foi capaz de evitar facilmente o golpe da espada do inimigo. Agora ele começou a atacar. Mitch recuou sob o ataque de Encrid. Ele já estava começando a duvidar se esse era o mesmo cara com quem lutou há alguns dias. Suas habilidades aumentaram dramaticamente, o que é impossível em tão pouco tempo. Embora Mitch não tivesse dúvidas de que derrotaria seu oponente, suas habilidades eram muito melhores. Mas Mitch ainda teve dificuldades nessa luta. Ele teve que recuar e bloquear os golpes. Encrid analisou o estilo de seu oponente e percebeu que ele estava usando um estilo básico de espada, e mistura isso com a técnica de desviar ataques. Mitch colocou toda a força no golpe, e Encrid teve que ficar tenso para não se machucar. O cara concentrou sua atenção no que estava à sua frente. Ele procurou um equilíbrio que poderia entrar em colapso se ele se distraísse apenas por um momento. E ele colocou tudo o que tinha no golpe. Mitch bloqueou o golpe novamente. Encrid esqueceu-se das bandeiras, da vitória e da derrota e da esgrima. Tudo ao redor desapareceu. Apenas a espada permaneceu. Mas a lâmina de Mitch rompeu as defesas de Encrid e perfurou seu peito. Então Encrid lembrou-se de seu oponente e exalou de alívio. Foi ele quem ficou na frente do mastro e na campina. Mitch Hewer, tenente do destacamento Grey Dog do Principado de Aspen. Ele precisa saber o nome de seu rival, o comandante do pelotão do reino de Naurila, Encrid. Os soldados de Aspen já corriam para o campo de batalha. Como esse soldado conseguiu chegar ao santuário sem ser notado? Mas Mitch pareceu desapontado. Por que aquele bastardo que ele matou está sorrindo? Encrid sorriu, porque percebeu que não precisava da concentração nascida do medo da morte. Ragna estava errada. Ele precisava de um oponente digno, alguém que o obrigasse a lutar com unhas e dentes para se tornar uma pessoa melhor. Mitch, por sua vez, pensou que havia esfaqueado algum psicopata com uma espada. No treinamento seguinte, Ragna viu que o comandante estava disperso e não o ouvia. Ele realmente desistiu tão rapidamente. Mas quando Ram anunciou que todos precisavam se reunir e fazer fila, Encrid estava determinado a ir para a batalha. Ragna, inspirado pelo entusiasmo do comandante, decidiu mostrar o seu melhor lado nesta batalha. Novamente os soldados, obedecendo às ordens de Encrid, cobriram-se com escudos contra flechas.
Ham correu atrás de Encrid para a formação inimiga. Desta vez Ragnar o seguiu por iniciativa própria. Os dois brigaram com os soldados de Aspen. Ren os matou com um machado e Ragnar com uma espada. Encrid avançou da mesma forma que antes e novamente ficou cara a cara com Mitch Hewer. Desta vez ele cumprimentou o inimigo e foi o primeiro a se oferecer para lutar. Mitch ficou surpreso com uma proposta tão inesperada. Esse cara estava procurando especificamente um encontro com ele? Encrid respondeu que se apaixonou por seu inimigo na Campina e estava procurando por ele. Esta foi a primeira vez que um membro do Esquadrão dos Amantes Teimosos foi encontrado diante deles. Encrid correu para a batalha, e ele mergulhou novamente num estado de concentração onde apenas a espada era sentida. E desta vez Mitch bateu nele e o perfurou com uma lâmina. Parado sobre o corpo do inimigo, Mitch não entendia com o que aquele idiota estava contando. Encrid analisou o que havia feito de errado. Você não consegue se concentrar intencionalmente. Você precisa mergulhar naturalmente na espada. Então, repetindo várias vezes, Encrid encontrou Mitch e brigou com ele. Isso aconteceu pela 18ª vez também. E no dia 28, Eknird estava constantemente em estado de concentração. Após a 48ª vez, Encrid novamente ficou à frente de Ragnar no treino. Ele viu a ponta brilhante da espada de Ragnar perto dele. Ragnar se refletiu em suas pupilas. E Encrid fez um movimento sutil com sua espada e repeliu a arma do inimigo. Ragnar arregalou os olhos de surpresa. O comandante acabava de repelir um golpe em estado de concentração absoluta. Como ele fez isso? Ele tem controle total de sua espada e corpo. Tanto força quanto técnica, tudo cresceu irreconhecivelmente em comparação com o que era antes deste golpe de espada. Encrid virou-se para sair. Agora ele precisava marcar uma reunião com o comandante da companhia. É hora de superar hoje. O elfo sentou-se à mesa e leu os relatórios. Encrid disse que queria conversar com ela sobre magia. Ele apenas se lembrou do que viu durante o reconhecimento. Os soldados de Aspen chamaram o homem suspeito de Senhor Mago. A elfa apurou as orelhas e exigiu detalhes. Encrid contou a ela tudo o que pôde para vencer esta batalha. Novamente, na névoa espessa, flechas voaram contra os soldados, mas todos estavam protegidos por escudos. Os comandantes de todas as unidades foram alertados sobre este perigo. Encrid correu novamente em direção ao inimigo. Ham e Ragnar lutaram na linha de frente. A tarefa de Encrid era o mastro da bandeira e Mitch que o guardava. Encrid teve que superar e derrotar esse cara. Mitch Hewer ficou surpreso quando Encrid o chamou pelo nome. Como ele sabe disso? Encrid disse ao inimigo que queria acertar contas com ele desde o primeiro encontro. E ele correu para o ataque. Mitch saltou para trás do golpe e a espada de Encrid atingiu o chão. Mitch não permaneceu de pé, mas atacou furiosamente. Encrid bloqueou o golpe caindo sobre um joelho. Mitch encheu sua espada e estava prestes a atacar de cima. Mas a espada de Encrid o impediu de fazer isso. Os rivais então quebraram a distância entre si, então eles o cortaram, e suas espadas se chocaram com tanta força que voaram faíscas. Mitch perguntou indignado por que o cara escondeu suas habilidades com tanto cuidado. Encrid pediu desculpas pelo inconveniente causado. Aconteceu assim. Mitch pediu ao inimigo que lhe dissesse seu nome, e o cara respondeu que seu nome era Encrid. Depois de um ataque feroz de ambos os lados, quando os lutadores sentiram que eram iguais em força, Mitch disse que se lembraria do nome. Encrid respondeu que não há necessidade de tentar. Se ele esquecer, ele irá lembrá-lo. Mitch pairou sobre ele com sua espada. Encrid concentrou-se completamente. Mudou o centro de gravidade para a perna direita. E preparado para um ataque diagonal. A técnica e a experiência adquiridas através da repetição surgiram claramente diante de seus olhos. Ele balançou a espada ao mesmo tempo que seu oponente. E sua espada cortou o pescoço do inimigo. Blade Mitch deu a Encrid o mesmo corte no pescoço. Mitch estava fora de si. Ele luta em igualdade de condições com algum novato e não pode matá-lo. Além disso, ele próprio está ferido. Ele decidiu desferir o golpe decisivo porque viu que Encrid já estava cansado. Com a espada de baixo para cima, descrevendo um grande círculo. E agora o golpe mortal da roda está pronto para atingir o bastardo. Mas desta vez Encrid viu tudo. É difícil prever o momento do ataque e sua trajetória. Mitch demonstrou uma técnica que Encrid sofreu dezenas de vezes. O cara acenou com a espada e chamou seu oponente. Ele leu a trajetória e desviou a espada. O golpe foi tão forte que Mitch recuou. Isso estava além da compreensão de Mitch. A família Hower é uma das 3 principais famílias que governam o Principado de Aspen. Simboliza o poder militar. Eles reuniram e formaram pessoas talentosas, sem distinguir entre ramos diretos e laterais. Mitch Hewer era do ramo secundário e provou ser um talento excepcional. Aos 15 anos, ele lidou facilmente com 2 soldados adultos.
Aos 22 anos, ele se tornou um homem forte cujo nome trovejou por toda a cidade. Graças ao seu talento, ele se tornou um dos 3 melhores lutadores de Grey Dog. Poucos poderiam se comparar a ele na esgrima. Ele estava satisfeito e orgulhoso de suas habilidades. Ele era muito arrogante e acreditava que o treino diário não era para ele. Agora, na batalha, Encrid contornou a defesa de Mitch e o perfurou com uma espada. Mitch ainda murmurou, cuspindo sangue, que o bastardo não era páreo para ele, nem em força nem em técnica. Encrid concordou facilmente com ele. Mas há uma ressalva. Ele venceu a batalha de hoje. Enquanto conversavam educadamente, os soldados de Aspen notaram que Mitch Huron estava ferido e correram para salvar seu comandante. Um soldado estava cobrindo o ferimento de Mitch e tentando reanimá-lo. Os cavaleiros ordenaram que Mitch fosse levado para um local seguro. E Encrid tinha outro adversário sério, que não achava que esse cara sozinho seria capaz de derrotá-los daquele jeito. Claro, o inimigo imediatamente correu para atacar Encrid. Encrid não apenas teve que lutar, mas também foi cercado por besteiros prontos para atirar nele. Agora sua tarefa era quebrar a bandeira, e faça o seu caminho para recuar através de uma parede de inimigos. O cavaleiro não se preocupou com o combate, simplesmente comandou o fogo, e flechas disparadas de todas as bestas voaram contra Encrid. Era impossível escapar de todos os ataques, e Encrid decidiu arriscar e avançar. Vendo que o estranho atrevido estava lutando contra as flechas da besta, o cavaleiro inimigo desembainhou a espada e atacou. Encrid bloqueou facilmente seu golpe com sua espada. Sua espada quebrou. O inimigo usou o estilo de espada pesada. Para avançar diretamente, Encrid teria que morrer várias vezes. Mas seu objetivo atual era destruir a maldita bandeira. Ele decidiu jogar a espada direto na bandeira ondulante. Mesmo danos menores tornarão o conduíte mágico inútil. O cavaleiro atacou com fúria implacável. Encrid revidou e pensou onde seria melhor atacar. Você precisa mirar na junção da bandeira e do mastro. A lâmina voou em direção ao alvo. A faca cortou a bandeira, e ela começou a cair no chão. As pessoas lutaram no campo de batalha no meio do nevoeiro. A elfa relatou a OS seus superiores sobre a possível presença de magia e solicitou contramedidas, mas nenhuma ação foi tomada. Este reino está podre. Eles simplesmente enviaram o jovem para a linha de frente como comandante de batalhão. Nesta situação, a destruição completa do exército é apenas uma questão de tempo. De repente houve um raio de esperança. A névoa se dissipou e os soldados inimigos sucumbiram ao pânico. O que aconteceu com o banner deles? O elfo atacou o inimigo e matou um deles. Agora que a neblina se dissipou, resta uma chance de virar a maré. Ela deu a ordem para que todos atacassem. Os soldados avançaram com a firme intenção de destruir todos os adversários. Sem o nevoeiro a situação melhorou. Quem destruiu a magia? Esse comandante de pelotão é realmente Encrid? Quem não estava na melhor situação? Ferido e com a espada quebrada. Ele calculou mal. Ele esperava que após a destruição da bandeira, ao recuar para suas posições, encontrasse Ren ou Ragna. Mas ele só conheceu os soldados de Aspen. Infelizmente, Ram estava lutando longe na campina. Ele capturou um soldado, e ele exigiu que o mágico fosse trazido até ele. Ragna se perdeu e assumiu sua posição com a espada em punho. Isso surpreendeu muito seus colegas de armas. Os oponentes zombaram de Encrid. Ele vai sobreviver nesta condição? Um dos soldados ergueu a espada sobre ele. Encrid decidiu que estava tudo acabado. Nesse momento, uma pantera atacou o soldado e o inimigo caiu no chão. Era a mesma pantera que Encrid vira nos matagais de grama. A pantera atacou os soldados de Aspen. Eles abriram fogo indiscriminado de bestas, mas a pantera quebrou a corda da arma deles. O animal parou perto dos pés de Encrid e mostrou os dentes. O cavaleiro de Aspen aproximou-se de Encrid com uma espada. A pantera não conseguiu detê-lo. Neste momento, uma mão pousou no ombro de Encrid e a voz de alguém lhe disse para recuar. E então eles resolveriam o problema sem ele. Encrid reconheceu o comandante do pelotão Benzens, que iria assumir a luta. Benzens trouxe consigo uma companhia de besteiros. Ele atacou o cavaleiro e eles trocaram golpes. Mas o cavaleiro era tão forte que Benzens voou aos pés de Encrid e deu ordem aos besteiros para atirarem no inimigo. O cavaleiro repeliu facilmente todas as flechas. Os soldados decidiram que se tratava de um monstro, não de um homem. No mesmo momento, uma pantera pulou em cima do cavaleiro, mostrando os dentes e soltando as garras. O cavaleiro atingiu a fera com a espada e jogou o animal para trás. Encrid estreitou os olhos e focou na espada do soldado inimigo. Esta grande espada não pode ser detida à força. Ele agarrou a espada de Benzens, e ele bloqueou o golpe impressionante com o rosto. Com o lado achatado da espada, ele segurou o inimigo, que o pressionava com toda a sua massa. Encrid decidiu se abaixar.
assim como Mitch Hewer fez. Ele executou a técnica de maneira brilhante e ficou fora do alcance da espada do inimigo. O cavaleiro reconheceu o estilo de Mitch Hewer. Como esse idiota o conhece? Encrid ficou muito feliz por tudo ter funcionado tão bem para ele. Benzens veio em auxílio de Encrid. Atacou o inimigo, mas evitou o golpe com sua espada. O cavaleiro viu que soldados do exército inimigo avançavam em direção a eles, que haviam rompido as defesas de Aspen. Ele praguejou sujamente, esquecendo que isso era indigno de um cavaleiro. Ele não teve escolha senão recuar. Ao se despedir, ele prometeu se lembrar de Encrid. Encrid não se importou. Deixe-o se lembrar de uma boa saúde. O exército de Aspen recebeu ordem de recuar. Benzens gritou para Encrid que eles também precisavam ir embora. O cara precisa fazer curativos, mas Juenzens não tem curativo. Encrid inclinou-se sobre a pantera. Ele decidiu levá-la com ele. Benzens, xingando, carregou Encrid que arrastava uma pantera nas mãos. Encrid perdeu a consciência. Suas feridas sangravam muito. Ele se viu novamente no escuro e o barqueiro disse-lhe irritado que ele era um sujeito teimoso. O que o faz ser assim?